Olá, muito bom dia, aquele abraço. Estamos começando mais uma edição do TVI News aqui pela TVI, canal 36.2 da sua operadora, a sua operadora de internet, banda larga, TVC. Muito obrigado a você que nos assiste em Itabuna e Ilhéus. Obrigado também a você que nos assiste pela rede mundial de computadores, através do tviplay.com.br. Lá você conta também com o maior portal de notícias do Norte e Nordeste do Brasil. Você pode acessar gratuitamente e ficar por dentro de tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo através do Jornal à Tarde, jornal com tradição de mais de 50 anos na Bahia. Eu quero também lembrar que estamos ao vivo pelo YouTube, lá a nossa página é TVI Oficial. Você pode assistir o nosso programa ao vivo e toda a programação também da TVI. Você também pode nos acessar pelo Facebook. Lá a nossa página é TVI Play Live e você também tem nossa programação o tempo todo. Você também pode nos acessar pelo aplicativo, se o seu telefone é Android, você entra na loja de aplicativos e baixa o TVI Play Brasil. Por lá você fica com a nossa programação on demand, onde você estiver, a hora que você quiser, tá certo? Então eu agradeço muito a você pela audiência, pelo carinho, vocês que nos assistem aí diariamente, não só o nosso programa, mas toda a programação aí da TVI, canal 36.2. Eu quero começar hoje falando de previsão do tempo, né? Porque continua chovendo na Bahia, em boa parte da Bahia. Vitória da Conquista ontem choveu muito forte, né? Chuvas fortíssimas, com ventos fortes, raios e trovões naquela região, e enxurradas pelas ruas lá de Vitória da Conquista. Hoje a mínima lá registrada foi de 17 graus, hoje cedinho, né? Então a temperatura agradável, a máxima vai chegar a 21 graus. E nesse momento, em Vitória da Conquista, no centro da cidade, os termômetros marcam 19 graus. 19 graus nesse momento. Então tá uma manhã fria e gostosa, né? Vitória da Conquista. Hoje há previsões de chuva a partir das 11 horas, né? Nesse momento, chuva fraca em alguns pontos da cidade, mas a partir das 11 horas vai chover forte de novo em Vitória da Conquista. E permanecerá assim durante todo o dia, hoje e amanhã. A previsão é até sábado, né? Essa chuva aí em Vitória da Conquista. Em Ilhéus, nós tivemos hoje pela manhã, né? O dia amanhecendo nublado, muito nublado. A mínima registrada de 22 graus, a máxima vai chegar a 26. Nesse momento, no centro da cidade, os termômetros marcam 25 graus. Previsão de chuva forte a partir das 11 horas. Nesse momento o dia está nublado em Ilhéus, mas a chuva deve começar a cair entre 11 e meio-dia e aí permanecerá até 2 da tarde. Depois o tempo volta a ficar parcialmente nublado. Amanhã também há possibilidade de chuva no sábado e no domingo. Essa é a previsão para os ilhéenses. Na cidade de Itabuna o tempo amanheceu nublado, os termômetros marcando 21 graus. E a máxima pode chegar a 24 graus aí por volta das 11 horas. Aliás, já chegou, viu? Já chegou agora a 24 graus. Os termômetros acabam de marcar aqui nos nossos estúdios, no Alto da Comunicação, no bairro de Fátima, 24 graus. O tempo está chuvoso, mas nesse momento, né, está nublado, mas volta a chover forte aí próximo ao meio-dia. Chance de chuva forte, mas nada assim que vá preocupar as pessoas, né? Deve chover aí algo em torno de 15 a 20 milímetros. Hoje, no decorrer de toda a tarde, deve permanecer chovendo. Já sexta-feira e sábado, a previsão também é de chuva, mas não muita, né? Uma chuva pouca. No domingo, o tempo fica bom. Em Salvador, a mínima registrada hoje foi de 24 graus, vai chegar e está chegando a 28 graus nesse momento, um tempo meio abafado, né? Muitas nuvens em Salvador, mas nada de chuva. Previsão de chuva aí provavelmente no final do dia, mas muito fininha, muito pouca. Amanhã também a mesma coisa, no sábado e no domingo a previsão é de tempo bom na capital do estado da Bahia. Bem, gente, daqui a pouquinho a gente vai comentar aqui com vocês a decisão do juiz, né, de Ilhéus em multar a prefeitura de Itabuna caso ela deixe as baronesas, né, a vegetação e o lixo descer rio abaixo até as praias de Ilhéus. Daqui a pouquinho a gente vai comentar sobre essa decisão aqui. A gente queria ouvir alguém da prefeitura a respeito desse tema, mas infelizmente a assessoria de imprensa não está funcionando a contento e a gente não está conseguindo marcar
entrevistas com as pessoas na prefeitura, né? Então a gente quer saber como é que está aí, qual é a decisão que a prefeitura vai tomar, se vai acatar essa decisão da justiça ou se vai recorrer, né? Porque caso ela acate a decisão e deixe de cumprir, ela pode pagar multas até de R$300 mil, se caso essas vegetações continuem descendo para as praias de Ilhéus. Aí precisamos também saber esse teor, né, da decisão do juiz ao pé da letra, porque essa vegetação ela desce constantemente. Agora, quando passa de um período pouco chuvoso para um período muito chuvoso, essa vegetação se acumula lá na barragem de Itapé e ela desce de uma vez só. E aconteceu agora, recentemente, né? A gente vai mostrar até as imagens aí para você, a montanha de vegetação daquela que a gente chama aqui, né? Aí de Baronesa. Olha a montanha que se formou ali próximo ao São Caetano. Inclusive, a máquina para empurrar isso aí, que não tinha como removê-la, tinha que empurrar, porque isso aí é uma montanha, teve que quebrar até o guarda-corpo da ponte, né? Que está lá, inclusive, até hoje quebrado. Então, vocês veem aí, foi uma montanha gigante, né? Nunca tinha acontecido isso aqui. Aconteceu, você vê o guarda-corpo foi tirado, inclusive, uma parte, outra parte foi quebrada. E, segundo os técnicos aí, olha, não tinha como remover, porque a máquina não alcança lá nas raízes dessa vegetação, né? Então, o máximo que ela poderia era empurrar e foi o que aconteceu. Então, a gente quer conversar com técnicos da prefeitura, né, com as pessoas que trabalham nessa remoção dessas baronesas, que já têm experiências, né, para a gente justamente discutir isso aqui, se há a possibilidade de retirar isso aí e mandar para Ilhéus, né? Mas até o presente momento a gente não conseguiu justamente conversar com nenhum técnico da prefeitura e muito menos o secretário, justamente para ele falar sobre essa situação. Então, a gente fica no aguardo, né? E, por enquanto, a prefeitura tem que cumprir essa decisão judicial. Agora, tem outro detalhe, né, que eu falava aqui há pouco. Aí é o momento que essa baronesa que estava lá represada na barragem do rio Colônia, né, lá em Itapé, ela desceu aí para o Rio Cachoeira. Agora eu pergunto, e quando não for dessa forma, né? Porque todo dia desce vegetação, todo dia. Se você ficar ali à beira do rio, olhando como as pessoas estão aí, vocês vão ver que todos os dias descem baronesas, desce lixo, gravetos, né? E eles vão se juntando lá em Ilhéus. E aí? Então vamos saber, né, como é que vai ficar essa decisão aí, se essa coisa é recorrente, se todo dia a prefeitura tem que retirar ou só quando juntar essa montanha aí, né? E é bom lembrar que Ilhéus é muito pertinho do centro urbano de Itabuna, então tem um determinado lugar que essas baronesas estão se acumulando que já não é mais Itabuna, já não pertence mais a Itabuna, já pertence ao município de Ilhéus. E aí vocês verem, né, que até o que foi para a praia aí, ó, uma quantidade enorme aí de bambu, né? Um bambuzal praticamente aí com raiz e tudo, foi parar lá na praia, né? Então fica aí a indagação e eu queria também ouvir o pessoal das ONGs aqui de Ilhéus, né, que entraram na justiça, porque a gente quer saber também o que é feito com o que vem do Rio Almada e o Rio de Contas, né, que vem parar aí no litoral ilhéense. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre esse assunto aqui no programa. A gente ainda continua tentando aí falar com alguém responsável pela prefeitura, nesse setor. Bom, gente, outro tema importante que a gente está abordando essa semana aqui foi a denúncia feita, né, pela ANPC, através da sua presidente, a Vanusa, que nos colocava aqui da importação de amêndoas de cacau vindas da África, né, e que poderia aí colocar em risco a lavoura cacaueira aqui da Bahia com contaminação de possíveis pragas, né, que já foram detectadas lá no norte da África. E eu conversava com ela aqui, ela inclusive declarou aqui que já foram a Brasília, já conversaram com deputados, né, para reverter essa liberação da importação do cacau.
Eu estou aqui agora online, né, com Orlan Tildes que faz parte desse movimento também, né, e é um dos batalhadores aí pela lavoura do cacau do sul da Bahia. E Orlan Tildes, eu queria entender melhor isso, né, porque depois que essa matéria, essa denúncia foi ao ar aqui, muita gente nos procurava para questionar, né, sobre essa associação, se ela realmente representa todos os produtores de cacau. Outros estão questionando se já chegou algum tipo de praga aqui, né? E eu queria que você falasse agora sobre essa situação. Por que que essa indústria moageira está trazendo o cacau da África? E a NPC, né, através da presidente, aí disse que o cacau do Brasil é autossuficiente. Então eu queria entender melhor e queria que você explicasse isso aí, Orlandilde. Bom dia, obrigado por você estar aqui com a gente. Ok, bom dia a você, bom dia a todos. É um prazer muito grande estar aqui, né, podendo dar um recado e falar mais sobre a cultura do cacau, que é uma cultura tão cara para nós aqui na região e que ainda é, digamos assim, a mola mestra da nossa economia. Veja bem, é uma questão complexa essa questão, né? Primeiro a NPC, e Vanusa falou sobre isso, né? É uma associação nova, mas que tem assim sonhos grandes de a gente unir, já que os produtores de cacau são tidos como individualistas, egoístas, mas o propósito da NPC é exatamente fazer conclamar os produtores a juntos a gente poder lutar por causas que são comuns. A NPC surgiu dentro de um contexto de preços ruins, né, que tem sido praticado do ano passado para cá, e nesse contexto a gente entende que somos o elo mais frágil da cadeia dos produtores de cacau, haja vista que são 3 grandes moageiras aqui do país e que elas determinam os preços. É claro que a gente sabe que o cacau é uma commodity e como commodity ela é cotada em bolsa e a regra de mercado, né, determina os preços. Nada obstante isso, é muito difícil que a gente creia que a regra de mercado, a lei de oferta e procura, seja obedecida em totum, porque existe um número muito pequeno de compradores. Ora, se existe um número pequeno de compradores, esses compradores têm um poder muito grande e termina que há desvios nessa questão de mercado e os preços ficam ao bel prazer dessas empresas, que são assim, empresas mundiais, então, praticamente dominam o mercado de cacau em termos de mundo, compram aí cerca de 95% do cacau, tanto no Brasil, e não é muito diferente lá fora, e isso realmente é muito ruim. No caso do Brasil, especificamente, a luta da NPC tem a ver com esse quadro, só que nós temos particularidades. A primeira delas é a questão da produção de cacau. O Brasil não é um exportador de cacau, haja vista que o cacau produzido aqui ele é consumido internamente. O Brasil é o 4º maior consumidor de cacau do mundo. E é um dos poucos países no mundo que tem uma grande produção de cacau e tem uma grande indústria moageira. Bom, o primeiro problema que a gente se depara é que, enquanto as moageiras dizem que a produção de cacau não é suficiente, hoje ela diz que a nossa produção está em torno de 270 mil arrobas de cacau, 240 mil arrobas de cacau, e que o consumo brasileiro é maior, e por conta disso ela precisa importar. Acontece que o próprio IBGE, ele cita números diferentes. O IBGE diz que nós temos uma produção interna superior a 300 mil toneladas. Ora, essa divergência já
nos deixa de cabelo em pé. Por quê? Quando a indústria diz que precisa importar, e o IBGE diz que a nossa produção não é aquela que ela está dizendo que é, que a indústria diz que é, a gente já percebe que a indústria, a importação, já tem um efeito deletério nos preços internos. E a gente sempre percebe que os preços internos, esse preço guarda uma relação com o volume de cacau importado. Esse é um problema. O outro, aliado a isso, é que a importação dessa matéria-prima é feita sem tributos a um mecanismo, drawback, que permite que as empresas importem matéria-prima, industrializem esse produto aqui e revendam o produto industrializado. Tem um lapso de tempo, pode até 2 anos para isso acontecer, e a gente entende que isso é muito ruim, deveria ser um prazo mais curto, mas a gente também entende que esse mecanismo é um mecanismo que existe no mundo todo, mas aqui no Brasil, a gente tem dúvida se existe uma fiscalização que permita às empresas realmente exportar o produto pronto a partir da matéria-prima que a indústria importou. A gente tem dúvida com relação a essa questão da fiscalização, de repente beneficiando a empresa para vender esse produto no mercado interno e também prejudicando os preços naturalmente. A outra questão que nós queremos colocar aqui, certamente Vanusa colocou muito bem, é que existem um risco de a importação do cacau a importação de cacau da África chegar ao Brasil com o risco de trazer doenças para a nossa lavoura aqui. Haja vista que existia uma determinação de que esse produto fosse fumigado, né, que é uma expressão que a gente usa aqui, exatamente com um produto adequado para matar os organismos vivos que viessem junto com esse cacau importado da África. E isso não está sendo feito da maneira que se fazia antigamente, e o risco de se trazer esses organismos é grande. Nós entendemos que isso poderia ser feito de uma forma diferenciada. Olá, Tildes. Uma outra coisa importante... Eu queria perguntar o seguinte, para que a gente entenda melhor, porque nesse momento tem muita gente que entende do cacau, entende tudo isso que você está falando aí, né? Mas tem outras pessoas que estão nos assistindo que são leigas. Elas não fazem parte do métier, né? Então elas desconhecem um pouco dessa questão. Mas eu queria esmiuçar mais um pouco com você, né? Porque nós temos essa indústria moageira hoje, que eu não sei quantos empregos ela gera, mas deve ser importante aqui na Bahia, né? Eu soube que de todo o cacau produzido no Brasil, 95% passa por essas indústrias moageiras aqui, que estão sediadas no sul da Bahia, né? Então, deve ser uma coisa muito importante para a economia nossa. Agora, qual é por exemplo, eu queria entender o porquê que essas empresas trariam esse cacau de lá. Claro que o fator preço é determinante, né? Mas também, se ela tem isenção de impostos, uma série de vantagens nesse drawback que você falou, né? Que a gente entende, também isso é uma lei que existe, que a empresa ela tem 3 maneiras de participar desse drawback, né? Uma delas é essa, ela tem o direito de importar, processar e exportar sem pagar impostos. Esse imposto fica no fundo, né, para o próprio cacau. Então eu queria saber de você o seguinte, essa empresa, ela paga um prêmio para os produtores locais, né, isso do sul da Bahia principalmente, quando eles entregam a produção de cacau para ser moída aqui, porque ela deixa de pagar esse frete também, que vem o cacau da África, vem o cacau de fora. Então qual seria o interesse dela em mentir nesse sentido de que o nosso cacau não é autossuficiente e ela precisa trazer o cacau de fora? Só para a gente entender melhor, qual é o ponto de vista de vocês? O porquê que ela faria isso? A empresa, a indústria, ela paga um prêmio no interesse delas.
Se elas precisam comprar mais cacau, elas podem pagar um prêmio. No momento, agora não está pagando nada de prêmio. Esse já é um ponto, né? A outra questão é que se é interessante para a indústria, digamos assim, afirmar que a produção interna não é suficiente. Por que é interessante? Porque é o seguinte, deixa eu te falar uma coisa. Hoje, Gana e Costa do Marfim juntos produzem cerca de 70% do cacau do mundo. Bom, a gente não pode ficar aqui denegrindo outros países, né? Mas é fato, é conhecido isso no mundo todo, que as regras, as relações de trabalho nesses dois países não têm as exigências na legislação como tem no Brasil. Então, se no Brasil nós não temos trabalho escravo, não temos trabalho infantil, as relações trabalhistas são muito, digamos assim, favorecem, beneficiam o trabalhador, e se isso não acontece na África, o que é que vai acontecer? O custo de produção lá na África é baixo. Hoje, o mercado, o cacau commodity, que é negociado na Bolsa de Nova York e de Londres, tem por base o preço praticado na África, que é um preço muito baixo. Se nós tivéssemos iguais condições com a África, seria seria justo essa concorrência, mas não é. O que acontece? Por conta dos baixos custos lá, especialmente os custos de relação de trabalho, eles podem pagar um preço baixo lá, que para nós é muito baixo, mas que para o pequeno proprietário, o pequeno agricultor lá, ainda é um preço satisfatório. Então, por conta disso, já é muito interessante para a indústria importar o cacau. O outro ponto é que, na própria legislação do drawback, está dito lá que a matéria-prima tem que ser de qualidade melhor do que a produzida internamente. E a gente sabe que o cacau africano não tem a qualidade que tem o cacau brasileiro. Então, isso também é um fator que vai refletir diretamente no preço que é praticado aqui. E nós sofremos por conta disso. Então, a nossa luta é que haja, de vez em quando a gente vê alguma notícia, lê alguma notícia com relação, e o mundo está muito preocupado com essa questão de trabalho infantil, de desmatamento, etc. Não há nenhum critério, por exemplo, de conservação ambiental na África, nesses países. Você entende? Mas as mesmas empresas que aqui dentro ficam exigindo a questão da eliminação do trabalho escravo, de trabalho infantil, preocupação com a mata, não pode desmatar. Lá na África, ele não exige isso. Então, nós somos duplamente prejudicados. Você entendeu? Então, esse prejuízo é muito para nós aqui. Eu comentei isso até aqui no programa, né? Porque existe até um adágio que circula por aí, né? Do chocolate da África, que é o chocolate de sangue, né? Que é feito com mão de obra escrava, mão de obra infantil. Eles desmatam muito lá para produzir o cacau. E essas empresas deveriam ter o mesmo critério que tem aqui com o Brasil, né? Aqui tudo exige selo disso, selo daquilo, ambiental, de trabalho não infantil, e lá não exige nada. Realmente, nesse ponto, eu concordo com você. Agora, como é que a gente faz? Eu estou tentando, inclusive, ouvir o pessoal da indústria, né? Porque eu quero saber por que essa produção nossa não é suficiente para abastecer essas indústrias aqui da moagem do cacau no sul da Bahia, né? E para o Brasil. Porque eu tenho dados aqui, inclusive, plantio de 2015, né, onde a IPC, né, declara aqui recebimentos do cacau consolidado geral. Aí ela tem aqui 2015, de janeiro a dezembro, um total, você tem uma ideia, de 218 mil arrobas, né? Esses, ela teria uma capacidade de produção
Aliás, a safra do IBGE diz aqui que é de 255 mil. Então estaria sobrando até o cacau. Mas aonde está esse cacau que a indústria diz que não vê, se o IBGE está dizendo que tem, né? E a indústria está dizendo que não tem. Como é que faz para ter uma transparência disso? É uma questão complicada. E, assim, eu acho que eu prefiro crer que o IBGE é um órgão de excelência do país e que as informações do IBGE são confiáveis. Eu preciso crer dessa forma. A esmoageira diz que tem uma capacidade instalada em torno de 275 mil toneladas, que é a produção que, segundo a IPC, foi 218 mil em 2015, mas ela vem crescendo de lá para cá. Não é? Então, hoje, a produção eu acredito, né, tomando por base o IBGE, que é uma produção mais do que suficiente para atender a capacidade instalada da indústria. Né? Então, não precisaria da importação. Ainda mais considerando essa questão do risco e a questão de um produto de qualidade inferior ao que nós produzimos aqui. Né? Então, nós estamos nessa luta. A Vanusa teve na semana passada, né, ela falou aqui, uma audiência pública lá no Senado, e exatamente buscando alternativas para que o agricultor seja remunerado de maneira justa por um cacau de qualidade que produz, né? e que pode realmente vir a exportar se for interessante para nós essa alternativa. Mas realmente um problema complicado isso aí. No final das contas, o prejuízo cai nas costas do produtor. Tá certo. Orlandilson, agora, você não acha que falta uma união maior por parte dos produtores de cacau? E eu não digo só aqui da Bahia, né? E agora está se plantando cacau lá no norte da Bahia também, no oeste, está se plantando cacau em São Paulo, tem o cacau do Pará, tem no Espírito Santo. Como é que você vê isso? Porque em outras culturas a gente vê o pessoal muito unido, conseguem eleger deputados para fazer bancada em Brasília, senadores, eles conseguem fazer grandes cooperativas, né? Você vê isso em Santa Catarina, tem muita cooperativa dos plantadores de arroz, né? Você vai ali para o Centro-Oeste, tem cooperativas também dos produtores de soja. O que é que está faltando para esses produtores de cacau se unirem mais, né? Para se tornarem mais fortes? Porque quando a gente fala em união, a gente está falando em se fortalecer ainda mais, né? Como é que você vê isso? Você que é um batalhador aí pelo cacau. Olha, eu sou presidente de uma cooperativa aqui, né, Cooper Cabruca. E eu, como presidente dessa cooperativa, sei exatamente, né, entendo perfeitamente o que você está questionando e sei da luta, né? Eu sou da região, sou agricultor, trabalhei no Banco do Brasil exatamente na área agrícola. E sei exatamente que o problema do agricultor de cacau é um problema cultural, em parte, e um problema estrutural de outra parte. Cultural, porque a gente vai se voltar para um tempo antigo em que o cacau não tinha assim, era um produto de um valor de mercado maior, né? A produção mundial era menor, o Brasil era um dos maiores produtores de cacau, chegou a ser o segundo do mundo. Então, daquela época ainda resiste algum problema que assim, dificultou esta unidade em termos do universo de produtores. Hoje o Brasil tem em torno de 93 mil produtores de cacau, aproximadamente isso, mas com histórias, com culturas diferentes, porque o cacau é cultivado não só no sul da Bahia, mas também em outros países, no Pará, que é o segundo produtor, e mais 6 países no Brasil, ou 6 estados no Brasil. Mas essas dificuldades que o produtor de cacau enfrentou ao longo desses anos, tornou, digamos assim, endureceu o coração do produtor. E ele tem dificuldade de enxergar que é possível a gente ter ganhos se a gente se unir. A proposta da ANPC é exatamente esta. Até aqui, a gente não conseguiu. E aí vem aquela história, como é que eu posso mudar, chegar a um resultado diferente, fazendo as mesmas coisas?
Então a gente tem que fazer diferente. E fazer diferente é se unir, não tem saída. A gente tem um problema de representação, realmente, em termos de representação política. Né? Nós temos muito poucos deputados que defendem a causa porque não conhecem, porque não foram, os daqui da região não foram eleitos. Então nós temos essa dificuldade. Por outro lado, a gente sabe que a indústria de cacau é uma indústria muito forte. Né? São bilhões e bilhões de reais. E quando a gente fala de uma indústria muito forte, a gente tem como obter do Congresso Nacional, especialmente, nossos políticos, um apoio. Porque nós estamos falando de muito recurso e de muitas pessoas envolvidas. Se a gente não pode fazer isso de maneira individual, que realmente não pode, a gente pode fazer isso com uma associação nacional que assim foi criada. Eu observo o seguinte, a NPC, que foi criada recentemente, mas já está fazendo muito barulho e já está incomodando. Porque eles percebem o potencial dos agricultores unidos. Então, isso é uma coisa muito importante. Se as pessoas perceberem que a gente se unindo pode realmente fazer toda a diferença do mundo, a tendência é se unir e vencer essa questão cultural que ainda existe no nosso meio. Entendeu? Então, eu acredito firmemente de que este movimento ele não terá retorno, não voltará ao modelo antigo. Nós vamos trabalhar, inclusive, tendo como exemplo outras culturas, o café, que está anos-luz do cacau, em termos de organização, em termos de poder, de força. Né? Então, nós poderemos, sim. O mercado brasileiro de cacau, mercado de consumo de derivados, é um mercado muito grande e nós temos um produto de excelência na mão. Se nós descobrirmos o poder que nós temos enquanto agricultor de cacau, a gente vai fazer toda a diferença do mundo. Aquilo que nós conseguimos já lá no Senado Federal, a gente vai ampliar, porque a gente não vai parar. Né? E isso é fator de agregar novas pessoas, novos agricultores para esta causa que é de todo mundo. Realmente você tem razão, Alandir. O café é um exemplo disso aí, né? E daquilo que eu te falei há pouco, que é a questão da união, que eu vejo que falta muito. Só para corrigir aqui uma informação que eu dei, o IBGE coloca aqui a sua produção total, né? Mas a indústria moageira, ela tem um relatório aqui, ela tem uma diferença, né, anual aí, em média, de 60 mil toneladas, né, negativas. Então, ela diz que essa diferença é que tem que ser trazida, cortada para suprir a sua demanda, a sua capacidade de produção. Então, é isso aí que a gente queria entender, né, por que falta o cacau aqui. Então, como é que faz isso? Como é que a gente vai saber isso? Você está ouvindo bem aí, Alantir? Me permita o seguinte, quem é que houve uma auditoria externa, digamos assim, para dizer qual a capacidade instalada da indústria moageira no país? Não houve. Então, a indústria, o interesse dela é total. Então, ela divulga as informações que são naturalmente favoráveis para elas, ou para a indústria como um todo, para ela como indústria. Então, se tem alguma notícia que não seja interessante para elas, cabe a nós buscar essas informações e divulgar, porque ela não vai ter interesse em divulgar algo que seja contra ela própria. Entendeu? Então, quando a indústria diz que precisa de 60 mil toneladas, baseada no quê? Baseada no que ela diz que é a capacidade instalada e baseada no que ela diz que é a produção brasileira de cacau. É aquela coisa de eu tenho meu produto, mas eu não tenho nenhum controle sobre o preço do produto. O que diz de terra, né, nessa relação oligopsônica, é ela que diz o preço do meu produto. Então, para ela é muito, muito confortável ela dizer que precisa de tanto, porque senão vai ficar com a capacidade ociosa e que a gente só produz tanto e vai precisar importar tanto. Então, assim,
muito confortável para ela, a indústria, né? Sem ter uma auditoria que confirme esses dados. Entendeu? Esse é um problema que tem que resolver. É isso aí, Alan Tildes. Bom, eu queria te agradecer muito, né, por ter participado aqui do programa. Desculpa aí. Lembrando que vai chegar um navio aí, né, ainda esse mês, né? Exato. Vai chegar mais um navio de cacau. E a preocupação de vocês é principalmente com relação a possíveis pragas que podem vir nesse cacau, né? Perfeito, perfeito. A gente vai fazer a gente está se movimentando para fazer algum tipo de protesto, divulgar, né, o efeito que pode ser muito ruim para a nossa lavoura, já tão sofrida com a vassoura de bruxa, né? De repente chega mais uma praga para aqui. Então nós estamos nos movimentando aí. A Vanusa tem sido a nossa capitã, está capitaneando isso aí. E a gente quer fazer algum movimento que torne público isso para a grande imprensa, essa questão que pode ser muito prejudicial para a nossa lavoura. Muito obrigado, Alan Tildes Pereira, presidente da Copercabruca. Muito obrigado. Perfeito. Um abraço para você, Alan Tildes. Um abraço, disponha. Ok, pronto, gente. Falamos aí sobre a situação do cacau que está sendo trazido da África pela indústria moageira, que se encontra no sul da Bahia e que é a maior indústria moageira, né, que existe no Brasil para o cacau. 95% do cacau produzido no Brasil é processado nessa indústria aqui do sul da Bahia. Gera emprego, né, gera divisas e a gente fica preocupado com isso que está acontecendo, né? Já procuramos a indústria para ela se pronunciar e poderemos ter aí ainda essa semana a fala, né, de algum representante da indústria para explicar para a gente essa questão. Se tem cacau suficiente no Brasil, para que trazer cacau de fora? E não tem como deixar isso transparente para os produtores de cacau que estão dizendo que tem cacau suficiente, que está sobrando cacau no mercado, né? Inclusive, além de vender esse cacau para a indústria moageira, tem muita gente produzindo chocolate porque não tem mais o que fazer com tanta semente que está sobrando. Então a gente precisa entender isso melhor e a gente precisa ouvir os dois lados, né? Já ouvimos aí a Associação Nacional de Produtores de Cacau, através da Vanusa, que falou aqui no programa essa semana. E hoje ouvimos aí o Alan Tildes, presidente de uma cooperativa importante, né, que acabou de falar aí, e vocês ouviram aí. Agora precisamos ouvir também a indústria para que ela, né, nos coloque aí as provas, os dados de que realmente ela tem uma defasagem na sua produção de cacau. Esse é um dos temas que estamos tratando essa semana, né? Dedicamos aí quase toda semana também com esse tema, porque é um tema importante. O cacau entendemos que ainda é a principal economia do sul da Bahia. O cacau é importantíssimo, né? Principalmente agora, vem numa nova fase, depois da vassoura de bruxa, e a gente não pode deixar esse assunto passar batido, né? Inclusive, dia 16 agora, essa semana agora, né? Vai estar chegando aí mais um navio, em janeiro outro navio, cacau vindo da África. Tá aí, o assunto está colocado e a gente vai continuar falando sobre esse tema até esclarecermos tudo aqui no programa, tá bom? Agora a gente vai falar de um outro tema aqui importante, né? Um tema local, um tema da cidade de Itabuna, principalmente, que é o transporte coletivo urbano. Transporte esse que na gestão passada, né, depois da epidemia, as empresas decidiram parar e exigir que a prefeitura bancasse a defasagem que eles alegavam numa planilha de custos e precisava desse dinheiro mensal na conta da empresa. A prefeitura se negou a pagar, cobrava ainda multas porque as empresas não cumpriam o contratado, né? E aí as empresas ficaram paradas. Entrou a eleição e o prefeito eleito, Augusto Castro, na época prometeu que ia trazer para Itabuna uma empresa boa, com ar-condicionado, com Wi-Fi nos ônibus, né? E ia resolver o problema. 6 meses depois de empossado, ele trouxe a empresa Atlântico de forma provisória até que fosse feita uma licitação. E essa empresa sequer tinha ônibus, quanto mais ar-condicionado, né? Os ônibus eram sucateados, vinham de outra praça, né? E atenderam a necessidade emergencial ali de pessoas que precisavam do transporte urbano. Mas isso está gerando muito problema, muita confusão, os ônibus quebram constantemente, os ônibus não têm condições nenhuma de rodarem na cidade, são ônibus antigos, com mais de 10 anos de uso, mais de 20 anos, e tudo isso tem gerado muito problema na cidade.
Existia aí na época, antigamente, né, uma entidade, espécie de uma associação, né, que cuidava desse setor do transporte urbano. Depois ficou mais a cargo da Secretaria de Trânsito e Transporte. E agora, recentemente, houve uma audiência, né, uma audiência pública para se tratar o assunto. Eu estou aqui com uma pessoa que sempre foi um defensor, né, dos usuários do transporte coletivo, principalmente a classe estudantil, que é o Zenison. O Zenison está aqui com a gente, vai conversar sobre esse problema que vem ocorrendo há muito tempo em Itabuna. Bom dia, Zenison. Obrigado por você ter vindo aqui. Bom dia, Barbosa. Bom dia, amigos aqui da TV News, né? Por mais uma vez, né, dando explicação sobre o serviço de transporte urbano na nossa cidade. Inclusive, Zenison, Itabuna chegou a ter uma agência reguladora, né, desse serviço e tudo mais. Depois as coisas degringolaram completamente. Qual é a sua opinião sobre isso? O que é que está acontecendo no momento, né? Você tem procurado a Secretaria de Trânsito, eu vi alguns documentos, inclusive, que você nos enviava. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Barbosa, a fala é a mesma, né? Como já vem aqui, os ônibus trafegam em mau estado de conservação, há poucos veículos nas linhas, principalmente à noite, desaparece de circulação. Aí, o que é que acontece? A gente faz as reclamações, a gente se queixa, né? Solicita um pouco de atenção dos responsáveis pelo serviço de transporte urbano da cidade. Isso não acontece, não tem respostas, né? Desde que a gestão assumiu, nós estamos buscando a reativação do Conselho Municipal de Transporte e Trânsito. Inclusive, nós tivemos até com o prefeito agradecendo o pedido que nós fizemos no início do ano, para se compor o Conselho Municipal de Transporte. Inclusive, eu fui comunicado com os documentos que eu apresentei aqui. Eu peço até o Rafael para mostrar esse documento, né? O hoje faz parte do conselho, né? Representando, como eu quero lembrar, eu sou representante da Associação dos Usuários de Transporte Coletivo, sou membro do Conselho Municipal de Transporte, do qual sou vice-presidente, sou relator. Inclusive, no último reajuste de tarifa, há 3 anos atrás, ficou o critério das empresas, caso houvesse aumento da tarifa, voltasse ao uso do passe estudantil aos sábados, domingos e feriados, caso que não aconteceu na atual gestão. Nós estamos brigando por isso, não está dando atenção, né? Inclusive, eu tenho uma reclamação muito grave a fazer, né? A Câmara de Vereadores, ela convoca as empresas de transporte, né? Convoca o CETRAN, depois fala que não tem audiência porque a empresa não está participando. Não aparece. Por quê? Agora eu pergunto, a empresa não... O que ela vai representar ali falando? Não vai representar nada. Que é uma empresa terceirizada do município, né? O município custeia a empresa. Inclusive, é isso que eu queria falar. Hoje, a prefeitura é obrigada a custear essa empresa. Ela recebe quase 3 milhões por mês, não é isso? Isso, quase isso aí. 2 milhões mês, e pouco, né? Dá mais de 20 milhões por ano. Isso, para manter esse serviço de transporte ruim com os ônibus sucateados, sem cobradores, que não existe ônibus cobradores. Aí eu pergunto, cadê os representantes da casa, né, do Poder Legislativo? Só teve um que me procurou, de 21, só um, o vereador Dando Leone. Ele me procurou, né, para saber melhores detalhes sobre o serviço de transporte urbano. Nós explicamos para eles. Eu disse para ele a necessidade do Conselho Municipal de Transporte, porque a necessidade do Conselho, isso com essa responsabilidade que o município está assumindo sozinho, que ela repassa à sociedade civil organizada, como sempre aconteceu. Desde 2016 o Conselho existe, não está funcionando, houve uma provocação nossa ao poder público, houve essa motivação, como eu disse agora há pouco, fui comunicado, isso não aconteceu. O meu reclame maior é esse. Aí vem a Câmara de Vereadores, né, alguns fizeram reclamação, estava no dia, né, como foi o Dando Leone, né, o Ronaldão fez também reclamação, o Porfírio fez queixas, né, e os demais calados, né? Então 3 não pode resolver o problema. E de todos os 21, só um me procurou para saber sobre o Conselho Municipal de Transporte. Nós explicamos, né, expliquei o rito, qual é que tem que ser, porque a Câmara também tem 2 representantes da casa, representando dentro do Conselho. Isso, que compõe o Conselho Municipal de Transporte. Então, isso aí tira a responsabilidade da Câmara também, porque fica a responsabilidade, porque já tem os já tem um representante no Conselho. Né? Mas não, eu não diria que tira a responsabilidade da Câmara, porque o vereador 100%, né? O vereador é eleito para representar a sua comunidade. Com certeza. E fiscalizar o município. E Itabuna, os vereadores não têm feito isso. Por quê? Porque toda vez que o prefeito é eleito, eles
antes do prefeito assumir, ele já procura o prefeito para fazer um acordo para pegar cargos e salários e fazer uma troca. Ó, a gente não deixa você governar e fazer o que você quiser. Agora você tem que dar esses empregos aqui, isso. Cada vereador pega ali 10, 15 empregos, né? Não sei se eles participam desse salário de quem está empregado, mas fica todo mundo caladinho, fica todo mundo numa boa e ninguém reclama de nada. E não puxa E não faz o papel que é para ser feito, que é de fiscalizar, né? E não assume a responsabilidade dos seus atos, que tem que fazer. Aí, resultado, fica uma Câmara aí morta, né? Inerte, que não faz nada. Aí, uma quarta-feira fazer uma sessão ali para enganar bobo, né? Essa é a verdade. E o povão aí a ver navios. Agora, é um detalhe, o povo de Itabuna sabe votar. E eu tenho visto que de 3 legislações para cá, a Câmara tem sido renovada, porque o povo de Itabuna está sabendo fiscalizar o vereador que não sabe fiscalizar. Esse é o detalhe. É o que a gente fica muito triste, né? Eles fizeram aquela agitação toda, vamos convocar, não vamos convidar, vamos... Chegou no dia... Oba-oba, né? Oba-oba. Chegou no dia, não sei o que aconteceu, né? Os bastidores, né? Para isso que não acontecesse. Qual é a responsabilidade que eles têm com a comunidade? Nenhuma. Impressionante, Barbalzinho. Só um vereador me procurou. Agora, eu queria que você falasse, Zênis, qual é o papel do Conselho junto a isso? O que é que o Conselho está fazendo para tentar melhorar essa situação? Olha, quem está nativo realmente sou eu, né? Que sempre estou aqui, sempre em veículos de comunicação estou defendendo os direitos dos estudantes. Brigando para ser reformado. Inclusive, os estudantes não tiveram direito ao passe estudantil. Aos domingos e feriados. E que não há custo para a empresa. Não só domingo e feriado, né? O período de férias também. Até no dia a dia mesmo, o estudante só tinha direito a usar o passe para ir para a escola e voltar, né? Isso. E eu me pergunto, olha, não há planejamento, não há uma fiscalização e também não quer ouvir. Qual é a função do Conselho? Ouvir. O poder público tem que ouvir os conselheiros. E outra coisa, Zênis, qual é a função desse dinheiro que a prefeitura está subsidiando? É dos passes gratuitos? De quem são esses passes? Quem usa esses passes? Porque o idoso é lei federal. Isso. Né? Quem tem que custear é o governo federal. Inclusive já custeou. O estudante também é lei federal e ele paga uma parte da passagem, meia passagem. Ele não é totalmente de graça, né? Então eu queria entender por que a prefeitura tem que dar esse dinheiro todo mês às empresas. Com esse dinheiro, veja bem, eu não sou empresário do setor, mas eu entendo assim, eu sou o prefeito, eu ia fazer minhas contas lá. Eu estou dando 25 milhões por ano à empresa de ônibus. Com esse dinheiro eu compro quantos ônibus? Né? Será que não é melhor o município investir e comprar ônibus? Financiado até pelo BNDES, governo federal, entendeu? Pelos recursos que estão dando à empresa, né? Aí vai gerar emprego, contratar, pede licença lá à Câmara, né? Para poder contratar pessoas, fazer um concurso, contratar motorista. Ou uma cooperativa, terceiriza isso, né? Faz como São Paulo, uma empresa mista, município e privada. Mas não dá para ficar pagando todo ano 10 ônibus uma empresa dessa e ela ganhando o dinheiro dela e botando sucata aqui para o povo andar. Aí é difícil. Fica muito difícil. E não tem fiscalização dos EIDs, né, da Câmara Municipal de Itabuna. Não, esses estão só querendo dinheiro. Estou muito decepcionado com essa O vereador Itabuna, como em todo o Brasil, né, mas Itabuna também não foge à regra. Eles entram na prefeitura só com o intuito de se enriquecerem, de ficar rico, comprar carrões. Balcão de negócio. Comprar carrões. Vai olhar lá os carros dos vereadores. Vereador anda de ônibus? Não anda. Não anda de ônibus, não sabe a necessidade. A primeira coisa que o vereador faz é comprar um carro. Se eles fossem um pouco mais inteligentes, coisa que eles não são, ou se omite a ser, né? Não, são inteligentes para dinheiro. Aí eles são inteligentes, para trabalhar não são, não. Aí não pergunta, não se instrui, né? Pô, eu estou à disposição da casa, estou à disposição. E eu ia aproveitar essa audiência pública para expor a dificuldade do serviço de transporte e dar sugestão. Não é só criticar, não. É dar sugestões. O conselho, a função do conselheiro é essa, dar sugestões. Aí eu te digo, chegou 2.600.000 no mês de outubro para subsidiar as gratuidades do serviço de transporte dos idosos, do governo federal. O auxílio emergencial para o transporte público. Esse dinheiro veio do governo federal. Esse dinheiro veio para Itabuna, veio para Ilhéus, veio para o governo do estado, veio para todas as cidades da Bahia e de todo o Brasil que tem um transporte público. E aí eu pergunto, uma pergunta que não quer calar. Foi aplicada aonde e de que forma?
né? Como representante dos usuários de transporte coletivo, eu quero saber do Tem poder uma público. transparência, né? Quero saber. E do vereador. Esse Vereador. dinheiro, eu acredito que deve ter sido repassado para a prefeitura, que está repassando para a empresa. Agora, de que forma? Mas de que forma? Como? A Baseado em a quê? prefeitura hoje, Zênio, não tem nem comunicação. A gente está aqui num órgão de comunicação e a gente não consegue falar com o secretário. Eu não conheço o secretário pessoalmente, ele nunca veio aqui para visitar a gente. Então, a prefeitura hoje parece que saiu todo mundo da prefeitura lá, são casas alugadas em vários lugares da cidade, né? A gente não sabe onde fica mais nada, ninguém divulga, ninguém informa. Então tá assim. Aí a gente não sabe aquele prédio lá do São Caetano, tá abandonado? A prefeitura abandonou? Vai reformar? Não vai reformar? Ninguém dá informações. Ninguém sabe de nada, Tá ninguém tudo tem acéfalo. notícia nenhuma. Então eu Ninguém... disse aqui, o secretário de comunicação pode ser competente em outra área, mas no setor de imprensa ele é incompetente. É incompetência mesmo, porque eu não vejo nada, A gente não tá sabendo de nada. nenhuma justificativa. Hoje mesmo eu fiz um comentário aqui, eu precisava ouvir alguém da prefeitura sobre essa decisão judicial das baronesas do Rio Cachoeira, né? Porque E até agora nada. as baronesas a gente sabe que não são formadas no perímetro de Itabuna, elas vêm de outros lugares, passam por Itabuna e desaguam no mar, como é a natureza, né? Com certeza. E as ONGs de Ilhéus entraram na justiça com razão, elas também têm o direito delas, e a justiça de Ilhéus concedeu esse direito para elas. Então a prefeitura de Itabuna agora tem a obrigação de coletar toda a sujeira do Rio Cachoeira antes que desça para o rio, que desça para a parte de Ilhéus. E aí? Ninguém da prefeitura se pronunciou se vai recorrer, como é que vai fazer essa limpeza do rio. E a gente não sabe, tá? Ontem eu tentei contato com o secretário, né? Mas não achei o secretário, não consegui falar com ele. Estou tentando marcar uma reunião para a gente conseguir ter informações da prefeitura. Eu recebo informações de prefeitura de outras cidades, recebo do governo do estado todo dia, toda hora aqui na internet. A prefeitura de Itabuna a gente não consegue falar. Impressionante, aqui Ilhéus, pertinho, as informações do transporte eu tenho. Uhum. Com o Coronel Serpa, aquele superintendente, eu tenho as informações. E daqui na minha cidade eu não tenho. Tem. Impressionante isso. E a Secretaria de Trânsito tem uma parte, um departamento lá só para fiscalizar esse setor de transporte, né? Inclusive tem uma viatura de cor laranja que é para isso, né? Mas cadê? Fiscalizar o quê? E o secretário, Thales, ele não se pronuncia também? Até agora, já solicitei dele informações, não dá satisfação, você não vê o secretário dando nenhuma informação concreta nos veículos de comunicação, você não tem vê nada, tá tudo centralizado e a população sofrendo. Eu tenho até, vamos dar a César o que é de César, né? O transporte coletivo está falido em todo o Brasil, isso eu sei disso. É tanto que o governo liberou o auxílio emergencial, né, para manter o transporte vivo, né? Em todo o Brasil, em Ilhéus, o número de usuários caiu depois da pandemia, nessa crise. Olha, mas tem controvérsias, né? Porque se é um negócio tão ruim, por que o PCC está tomando empresas em São Paulo, está investindo em empresas de transporte, está tomando, né? Porque a gente tem ouvido falar disso lá em São Paulo. Muitas empresas, os donos foram lavrando assassinados. Dinheiro, né? Do tráfico. Então, é um negócio ruim, mas muita gente quer. Isso, São Paulo também é subsidiada, a prefeitura repassa. Por que é que os grandes grupos dominaram essas empresas no Brasil inteiro e não deixaram as empresas pequenas daquela cidade sobreviverem como vinham sobrevivendo antigamente, né? Então, assim, há muita controvérsia, né? Agora, eles querem adquirir uma concessão na cidade, botar ônibus velhos, sucateados, que sujam a roupa do povo. O povo não pode ir para um trabalho com a roupa limpa, chega sujo, quebrado, rasgado, né? Rasga a não roupa, há sinalização. Quem vai passar na catraca está enferrujada, não tem nada que preste dentro do ônibus. Aí como é que ele vai ganhar dinheiro? Então o cara, se aqui tivesse um micro-ônibus, pelo menos micro. Tem micro-ônibus. Mas se tivesse os micro-ônibus arrumadinhos, né, com ar-condicionado, a pessoa para ir para o trabalho, com certeza estava dando lucro. Eu, inclusive, dei a ideia aqui de público à prefeitura, né, de fazer um loteamento na cidade, né, uma concessão para várias empresas pequenas. Não precisa ser essas grandes empresas de fora, não. Temos aqui os médios empresários da região, pessoas que tinham van escolar aí, incentivo, você vai lá, pega um financiamento, compra, você quer montar sua empresa? Compre 10 micro-ônibus e você vai atender um bairro da cidade. Caiu a licitação, vai lá, você atende a Zona Norte, outro atende a Zona Sul.
3, 4 empresas com 10, 20 micro-ônibus atenderia cada um ali aquela região, né? E você tinha um transporte digno, um transporte mais barato, um transporte alternativo e com qualidade. Então falta boa vontade. Cadê que os vereadores, né, apresentam essa ideia para o prefeito, faz o projeto? Tem tanta gente querendo crescer aí nesse ramo, nesse segmento. É essa questão. O Conselho Municipal de Transporte tem um papel muito importante nisso aí. Aham. Porque há discussões, né? O Conselho decide, aprova, envia o Legislativo, envia ao Executivo para poder analisar, dá opiniões. A função do... Ele não tem poder deliberativo, mas sim consultivo, né? O reajuste da tarifa tem que acontecer. A gente sabe disso. É. Por que tem que acontecer? Tem 3 anos de defasagem, né? O combustível vem aumentando, né? Os impostos, vem os tributos, vem os encargos. Tudo bem. É por isso que a prefeitura paga esse subsídio. Não só em Itabuna, todo o Brasil estão pagando. Mas o grande gargalo desse subsídio em Itabuna é que está muito alto para 50 ônibus velhos, né? Esse valor que já foi pago à Olha, empresa, já teria que ter uma empresa nova, ônibus novos. Né? Eu gostaria de ter acesso a uma planilha dessa e tete a tete com o dono de uma empresa de ônibus. Porque é o seguinte, um carro de luxo, um carro, Uber, né? Você tá a marca aqui, Uber, o 99. Ali é uma franquia, o cara aluga um carro na locadora, aí ele paga gasolina, ele paga imposto, ele paga manutenção do carro e ele ganha dinheiro, cobrando passagem barata. Porque ele pega 3 pessoas ali no São Caetano e ele entrega no centro da cidade, cada uma paga R$3, né? Dentro da tabela dele. Não está fazendo um favor a ninguém. E ele está ganhando dinheiro. Aí uma empresa de ônibus que não paga franchise a ninguém, né? Só paga o combustível, a manutenção, o motorista, nem cobrador tem. Essa empresa não tem lucro. E o ônibus leva 50 pessoas. Espera aí. Tem coisa errada aí. Ainda recebe subsídio, ainda cobra passagem. O que acontece, ou o que aconteceu no passado, eu não sei agora, porque as empresas estão alegando que estão quebradas, o que aconteceu no passado era corrupção. E tinha muita empresa de ônibus aí que dava suborno a funcionários públicos, e aí ia a prefeitos e a candidatos, é bom que se diga, bancava a campanha de candidato, aí como é que ela vai ter lucro? Aí não tinha lucro mesmo. Mas se trabalhasse honestamente dentro do que propõe, a empresa dá lucro sim. E eu provo isso porque a gente está vendo aí carro de passeio ganhando dinheiro, que paga combustível mais caro. O petróleo, né, hoje tá até o diesel está equiparado, chega até a ficar mais caro que a gasolina. Mas até um ano atrás o diesel era bem mais barato do que a gasolina. Então, essa argumentação de prejuízo por conta de combustível, para mim não... Não justifica. Não justifica. Não justifica porque a empresa está recebendo subsídio, né? Alto. 2 milhões ou 2 milhões? Não, agora é 2 milhões e tanto, só Itabuna paga aí por mês a empresa. É uma fortuna. A Ilhéus paga 1 milhão e 200 numa frota de 100. Isso aí, se eu fosse prefeito, eu pagaria, mas eu obrigava logo a empresa a não cobrar passagem de ninguém. Aí, Barbosa, uma pergunta que não quer calar. Né? Ilhéus recebe, eu tenho as informações do Coronel Serpa, né? Eu fui lá, chequei, né? Tem uma frota de 100. Tem com onde? 1 milhão e 200 pagando. A prefeitura paga 1 milhão e 200 E tem para 100 ônibus. que é 3 vezes mais do que Itabuna, né? Itabuna parece que só tem 40 ônibus aí. 45 ônibus rodando. São Né? 2 vezes mais do que Itabuna. Muito mais. E o preço, metade do preço. Aí, essa matemática não entra na minha fecha. mente. E eu não vejo nenhum dos vereadores, Falar com sobre exceção a um que me procurou para questionar, que é o vereador Dando Leone, né? Isso, vamos dar. Foi o único. Dante Leone, Dando Leone. Foi o único. o único vereador que se manifestou. Inclusive, eu estou até eu queria que Rafael mostrasse o pedido de providência que ele pediu, pedido nosso, né? Aí, tá aí na tela. O pedido de providência que ele pediu para a formação do Conselho Municipal de Transporte, né? Para que a gente possa discutir. Não há discussão. Antes, Barbosa, você sabe muito bem, eu já vim várias vezes aqui no seu programa falar, nas outras regiões, eu participava das discussões. Eu nunca procurei o CETRAN para resolver algo dos usuários de transporte. Eu sempre procurava as empresas, tinha espaço, tinha abertura. Com essa não tem, não sei nem quem é o dono. Não sei nem o representante aqui na cidade. Então fica aqui, ele é de Salvador, né? Deve ser amigo até do prefeito. E a gente até, assim, de certa forma, reconhece o esforço do prefeito de trazer essa empresa. Agora, hoje precisa rever isso, né? E outra coisa, essa empresa já está aí há 2 anos sem licitação. Sem licitação. Aí o secretário fez uma audiência pública meses atrás, lá não convidou os membros do conselho,
convidou aqueles que são amigos dele, né? Ali, em mais de ônibus quebrados. Isso a gente vê todo dia. Isso é frequência, isso é frequência. Eles fecham os jovens para isso. Mas impressionante, o que eu fico mais pasmos com isso é com a Câmara de Vereadores. Não vê isso? Não Será vê, que a população não reclama aos vereadores, não? Que eles disseram lá que reclamam. E na hora de agir, se omite. Aí olha a justificativa que eles deram para que não houvesse audiência pública na casa. Olha a justificativa. Ah, porque o gerente está doente, teve uma testada de 7 dias. Sim, o gerente da empresa, o dono, seja lá quem for, quem tem que tratar é o CETRAN. É o governo, porque essa empresa está atuando aí por um decreto emergencial. 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 Não tem que a empresa estar dando justificativa. Quem tem que estar o justificativo é o CETRAN. É o CETRAN, é a porque é ele que gerencia o serviço. Né? Exatamente. Aí vem com conversa mole para cima de eu, que tenho 20 anos no sistema. Não, eu não como essa H, não. Eu sou crítico à Câmara de Vereadores. E outra, eu quero comunicar aos vereadores aqui. Eu vou visitar todos os bairros de Itabuna onde os vereadores têm representatividade. E vou perguntar à população o que ele acha do seu ED, no seu bairro. Que eu acredito que não está satisfeito. 80% aí a população está satisfeita. Os vereadores estão preocupados só em reformar a Câmara, fazer um gabinete bonito, contratar com empresa de ar-condicionado, comprar marketing, né? terno novo, carro novo, empresa de segurança. É isso que eles estão preocupados. E eles ficam impedindo as pessoas que têm uma boa ideia para colocar no município para ajudar a população. Eles ficam impedindo, mafiando por trás, né? Mas, querendo aparecer mais do que os outros. Porque eles só querem aparecer. Na prática, não tem um projeto da Câmara que seja benéfico para a população de Itabuna. O que eles querem é puxar o saco do prefeito para arrumar cargo. Agora mesmo mais nada. Teve um vereador que saiu da Câmara, estava defendendo o interesse do povo para ir para Marimbeta, né? Não sei qual é o interesse dele em deixar de ser vereador para ir para Marimbeta. Eu gostaria até que ele dissesse para mim qual é a vantagem para o povo que elegeu ele para representar ele na Câmara, ele ir para Marimbeta, o que é que ele vai fazer por a comunidade que elegeu ele? Não estou entendendo. Então eu queria entender melhor. Tem outros vereadores que ficam aí negociando outros cargos, né? E outras coisas más. Felizmente. É isso aí que a gente tem dos vereadores de Itabuna. É triste. É uma vergonha. É triste. E outra, quem não ajuda, atrapalha. Eles atrapalham. Porque só um me procurou, né? Para reativar o conselho, para discutir a problemática do transporte. Só um. Um vai resolver? Não resolve. Só que se a metade e mais um, e resolvia. Só que 80% não querem, com exceção do Ronaldão, que sempre está criticando. O Paul Filho até criticou também. E o Dando Leone. Mas criticar, eu vi aquele que virou deputado agora, o Pancadinha, criticou, né? O Ronaldão criticou. Sim, mas ficou por isso mesmo. Não tem ação nenhuma. E impressionante, não me procuram. Só um me procurou. O que os vereadores deviam fazer era convocar o prefeito para se explicar lá na Câmara, dizer porque essa empresa está 2 anos sem licitação, que não fazer tem outra empresa, uma comissão. Fazer uma comissão e buscar outras empresas fora, ou fazer uma licitação. Já, porque eu não conheço, como eu ouvi lá, a gente não conhece muito o transporte. Procura quem conhece, eu estou à disposição. Se formar uma comissão, vamos visitar a empresa de ônibus, vamos visitar os pontos de ônibus como está, ouvir a comunidade. Um exemplo aí, Vitória da Conquista. Vitória da Conquista também ficou na mesma situação de Itabuna, sem ônibus. O prefeito na época, né, que faleceu, inclusive, o saudoso, né? Ele foi atrás da empresa, conseguiu uma empresa, não sei se é a mesma empresa de Itabuna, porque até a cor é parecida, mas não sei se é a mesma. Só que lá tem fiscalização. Lá o ônibus tem ar-condicionado, o ônibus tem Wi-Fi, o ônibus funciona, entendeu? A gente tem até correspondente lá, amigo nosso aí que fala aqui direto no programa, o Gustavo, que sempre está falando. Tem até ônibus articulado lá, que aqui em Itabuna nunca fui, o povo nem sabe o que é isso. Então, por que lá é melhor e aqui não? Porque lá a Câmara de Vereadores é ativa, funciona, a prefeita também é ativa, está fiscalizando, está buscando solução, e Itabuna não. O povo aqui se acomoda. Se acomoda, a população se acomoda, fica na dependência dos vereadores, eles estão vendo que os vereadores não representam, né? 80% dessa Câmara não me representa, né? Não vejo gritar, não vejo falar nada, sempre omisso, e impedindo que as coisas aconteçam. O pior de tudo, Barbosinha, é isso. Eles ficam impedindo. Eles tentam impedir quem quer fazer alguma coisa. Porque eu acho que eles pensam que é questão política, né? Eu quero dizer, eles não faço parte de partido político, não tenho um grupo político, não sou filiado a nenhum partido político e não sou candidato a nada. Mas deveria ser, né? Porque você está fazendo mais do que o vereador. Eu acho que na próxima eleição você deveria ser candidato a vereador
pelo menos para representar a comunidade nessa questão do transporte urbano. E com Isso aí, certeza. a gente vê que você sempre batalhou por isso aí. Denis, eu queria agradecer a sua vinda aqui e só para encerrar, eu queria ver como é que está a situação do estudante. Resolveu? Está tudo em paz? Tá aí, a gente não tem acesso, né? A gente dá sugestão, espera da gestão, conversar, como por exemplo usar os domingos e feriados. Ilhéus usa os domingos e feriados, Ilhéus usa. Aqui em Itabuna não sei por quê. E também a prefeitura não tem interesse, o CETRAN não tem interesse. Não sei qual é o problema com isso, não sei qual é o segredo. Né, agora, se a prefeitura dá 2 milhões e tanto por mês a uma empresa dessa, não é para bancar justamente a defasagem que a empresa alega, né? Essa suposta defasagem. E outra, veio os 2.600.000 do governo federal para custear as gratuidades dos idosos. Não sei qual foi o critério. Mas vem mensal, vem... Não sei, não deve ser ninguém sabe. É porque o governo federal sabe quantos idosos tem com vale com passe, não né? É isso? Porque ele cadastra pelo INSS e ele sabe tudo. Então, se ele está mandando esse dinheiro é porque é justamente a quantidade de idosos que usa o transporte. E não sei que valia teve esse dinheiro aqui no município. Não sei que valia teve. Para onde foi, né? Não foi, e eu não vejo um vereador procurar o Tribunal de Contas para ver como foi aplicado esse dinheiro. Mas o Tribunal de Contas não publica isso na internet? Publica, mas o vereador, ele tem acesso às informações mais que o vereador é privilegiado, porque ele está ali para fiscalizar. Fiscalizar, ele tem, mas como eu te digo, impressionante, de 21, só um me procurou. Impressionante, uma vergonha, isso é meu repúdio. A gente fica muito triste, mas ao mesmo tempo sabendo que tem pessoas como você que batalham aí no dia a dia, né? Para que a população tenha um transporte coletivo melhor e com mais qualidade. Muito obrigado por você ter vindo aqui, né? E vamos esperar aí que a Prefeitura se pronuncie, que a CETRAN se pronuncie, a Secretaria de Trânsito, né? Agora é Trânsito e Segurança Pública, né? Não, só é Secretaria de Transporte e Trânsito. Né? Separou, né? Separou, agora tem a Ordem Pública. A Ordem Pública e a Secretaria de Trânsito. Então, o secretário que esteve aqui uma vez, depois não voltou mais nunca, né? Ficou com medo de responder algumas questões. Eu disse a ele, eu gostaria de saber algumas coisas que parecem uma caixa preta. Aonde vai o dinheiro das multas do trânsito de Itabuna, a gente quer saber, né? A gente quer saber o que a prefeitura, a CETRAN faz, porque não consegue fazer uma placa de sinalização na cidade. Não tem sinalização na cidade. Quando pinta uma faixa na rua, é com tinta à base de água, e tinta barata. Eu achei um absurdo. Ontem eu vi um vereador comemorando a marcação da faixa de quebra-mola em um bairro. Comemorando. Para ele foi grande coisa. Meu Deus do céu, um absurdo. Isso é uma obrigação da prefeitura. Deveria ter todos os bairros. Uma sinalização de um quebra-mola. Aliás, eu acho que não deveria nem ter quebra-mola, viu, vereador? Esse negócio de quebra-mola, isso é para gente mal educado. O que vocês têm que fazer é sinalizar a cidade, botar placa lá de velocidade, 40 km, a pessoa sabe que naquele local vai andar 40 km, faixa para pedestre. Agora fica substituindo faixa por quebra-mola, isso é coisa de gente idiota. Não pode ser numa cidade como Itabuna. Quem foi esse vereador que comemorou isso? É o Caiá, o vereador Caiá. Meu Deus do céu, esse não está preparado nem para ser assessor de bairro. Achei absurdo aquilo ali. Comemorar a sinalização. Agora ele deveria comemorar sim a situação, que são milhares de pessoas. Agora acho que ele estava de gozação, né, com a prefeitura, porque... Estava alegre, né, porque ainda parabenizou o CETRAN. Na certa foi ironia, né? Não, falou sério. Eu não acredito que um vereador faça uma besteira dessa. Você pode procurar na rede social, depois eu vou te dar o blog que você vai ver isso lá. Tem que ver isso para dar risada, só pode. Né? Outro dia fizeram a inauguração aí em outro prefeito que teve aí, né? Fizeram uma cerimônia para inaugurar um semáforo. Misericórdia. Uma ponte. Eu nunca vi semáforo em ponte, né? Só Itabuna. Ainda fizeram uma cerimônia para inaugurar. Parecia coisa de Odorico Paraguaçu. Só faltou uma banda musical, né? Faltou aquela bandinha, né? Odorico Paraguaçu e Itabuna. Só falta isso agora. Zé, muito obrigado aí, viu, por você ter vindo aqui. Estamos de portas abertas aqui para o interesse da população. Estou sempre à sua disposição do seu programa para a gente tirar as dúvidas dos usuários de serviço de transporte na nossa cidade. Volte sempre. A gente quer abrir essas caixas pretas que existem em Itabuna, né? Porque não pode ser dessa forma, né? E outra coisa, a prefeitura precisa abrir mais a assessoria de imprensa. A imprensa precisa fazer jus ao papel dela, é chegar informação aos meios de comunicação, é agendar entrevista para o pessoal da prefeitura responsável pelas diversas áreas. Fica aguardando isso aí. Mas agora a gente vai falar de política também. Continuam aí as movimentações por todo o Brasil, né?
essa questão dos eleitores do atual presidente Jair Messias Bolsonaro, que estão em porta de quartéis, né, e teve uma manifestação pela prisão de um índio em Brasília, que nós mostramos ontem aqui, direto de Brasília, o nosso correspondente, o Kaique Feitosa, né, mostrou para a gente uma movimentação que teve lá em Brasília, queimaram ônibus, tocaram fogo em carro, pedindo aí a liberação do cacique Acácio. E eu queria ouvir agora o Thiago Martins, que foi candidato a deputado federal aí por Ilhéus, pelo partido do presidente atual Bolsonaro, né? E ele falar para a gente qual é a opinião dele sobre isso, sobre essa movimentação, até quando vai. O atual governo, né, que foi eleito agora, que assume a partir do dia 1º de janeiro, já disse aí que vai mandar tirar o pessoal das portas dos quartéis. O atual governador da Bahia, Rui Costa, que é o chefe da Casa Civil do futuro governo, declarou que não vai aceitar o povo aí, manifestantes, nas portas dos quartéis. Eu queria saber a sua opinião. Thiago Martins, bom dia. Bom dia, Barbosa. Bom dia a todos os telespectadores da TV News. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Parece que os ânimos se esquentaram, né, Barbosa? Aqui na nossa região da Bahia, a gente viu muita coisa relacionada aos índios. Os índios sempre foram inimputáveis. Nunca se pôde colocar a mão em índio ou processar índio, mesmo depois de tanta invasão, tanta morte. A gente teve um exemplo do que era o índio, do que significava o índio para a justiça brasileira, que hoje a gente está vendo uma coisa totalmente avessa. Antes de tudo, eu quero aqui repudiar e condenar todos aqueles atos de vandalismo que aconteceram em Brasília. Nós temos 4 anos de governo e em momento algum a direita se manifestou daquela forma. Durante a semana nós recebemos e veiculamos vídeos de ônibus indo para Brasília com o intuito de baderna. Isso é público, os vídeos são públicos. E aconteceu justamente no dia da posse do Lula aquilo que a gente viu. As manifestações que estão ocorrendo nas portas dos quartéis, em Brasília, na porta do Comando Nacional, que lá fica o Comando Geral do Exército, não tem baderna nenhuma. Desafio qualquer um a registrar um papel de bala jogado no chão. Não tem briga, não tem discussão, não tem desordem, muito pelo contrário. É a maior manifestação pacífica da história do nosso país. Já é maior do que 64, maior do que direta já, maior do que o impeachment da Dilma. É uma manifestação de tamanho, de proporção mundial. Tanto é que está sendo veiculada, além de estar sendo veiculada aqui pela TVI, por muitas outras emissoras internacionais que têm compromisso e responsabilidade com a nossa realidade. Como eu disse, repudiamos esse ato de vandalismo, assim também como repudiamos essa forma como o Alexandre de Moraes tem feito a justiça dele. No passado, o índio era inimputável. Hoje, quando o índio muda de opinião, ele passa a ser tratado de outra maneira, não baseado na lei, que é o que deve ser regido no nosso país. Hoje nós temos aí uma medida, pesos e medidas diferentes para momentos diferentes. O Brasil segue acreditando que não há nada no mundo que possa dizer que o que está acontecendo no Brasil hoje possa ser chamado de justiça. A indignação do povo brasileiro, ela é com o fato de termos de volta ao poder, de volta ao cofre, um homem que o seu passado é um passado de corrupção. Justiça nenhuma no mundo devolveria o cofre ao ladrão. Justiça nenhuma no mundo devolveria a vítima ao condenado. Ah, mas Thiago, tem que se fazer um reparo no processo dele. Que faça. Que quem errou, o juiz que errou, o promotor que errou, que pague. Agora, se aqueles ministros que lá sabem que o Lula cometeu os crimes que cometeu, eles passam a ser cúmplices de qualquer futuro crime que ele venha cometer no comando do país. Porque eles poderiam sim corrigir qualquer erro de processo, mas tornando Lula inelegível, que é o certo, é o seguro para o país. Não adianta colocar um país a perigo para corrigir um erro processual. Isso é inimaginável, isso não é justiça em nenhum lugar do mundo. Então essa hoje é a aflição do povo brasileiro, porque é genuína, porque o nosso passado mostra que essa aflição ela é genuína. Nós tivemos a nossa saúde roubada e sucateada, nós tivemos a nossa segurança, o futuro dos nossos filhos e netos roubados e sucateados, e isso é a aflição que está nas portas dos quartéis hoje.
Essa é a aflição que está tomando o peito da população brasileira. E não é uma pessoa, não são 1.000 pessoas, 10.000 pessoas. São quase todas as cidades do Brasil que possuem um quartel, tem gente lá se manifestando. Ou seja, existe representatividade por todo o Brasil sobre essa situação. Nós precisamos trabalhar para entender o atual momento, respeitar, obviamente, todas as instituições e tudo que vai ser feito daqui para frente, mesmo que haja uma ação ou não do presidente Bolsonaro, nós devemos continuar sabendo que o Brasil não para. Olha a nossa economia aí, como é que caiu. Essa semana foi uma tragédia para a economia brasileira. E a esquerda tenta colocar a economia como um homem rico que quer o pobre mal. Não. Quando a economia quebra, o primeiro a pagar a conta cara é o pobre. Porque o rico, o bilionário, tem bem para ir queimando, tem bens para ir queimando, para ir gastando, para ir vendendo. Até o rico, o bilionário, fica ruim, o pobre já morreu na miséria. Quem paga a conta primeiro é o pobre. Então, esse é o nosso cenário hoje, Barbosa. É incerteza. Toda essa briga, vale lembrar que essa briga com o índio lá, ela aconteceu porque o nosso ministro ele insiste em não priorizar a harmonia no país. Prender um indígena neste momento foi querer apagar a fogueira com gasolina. Que prender um indígena... Pode falar, Barbosa. Mas segundo comentários, né, a Polícia Federal já tinha a ficha desse índio chamado Cacique Acácio, né, que ele já foi preso outras vezes por causar desordem, uso de drogas, tráfico de drogas, uma série de outras coisas. Mas eu também queria te perguntar, né, sobre isso, porque você fala aí, né, que esse povo que está aí nas ruas, eles querem a anulação da eleição, né? Seria impossível para ele, Lula, governar o Brasil. Mas você não acha que a gente tem que aceitar a decisão da maioria? Ele foi eleito por uma maioria, ainda que pequena, mas foi eleito, Thiago? Eu acho que a gente tem que respeitar o resultado da eleição, se a eleição nos trouxer a calmaria que é justa trazer. Essa eleição foi findada com muitas interrogações. Se não houvesse isso, se tivesse tido voto impresso, se tivesse tido auditoria, se o Exército pudesse ter tido acesso ao código-fonte, se fosse tudo transparente, aí sim eu diria a você, tem que respeitar, tem que abaixar a cabeça e trabalhar. Agora, o Exército deu um relatório, entregou o relatório ao TSE, afirmando que foi tudo legal. Não houve nenhum problema. Afirmando que dentro do que lhe foi... O relatório do Exército diz o seguinte, Barbosa. Dentro do que lhe foi permitido, não houve alteração nenhuma. Foi isso que o Exército disse. Agora, o Exército também cobrou que não teve acesso ao código-fonte, que é o que rege a eleição. Barbosa, eu vou falar assim, você é um fiscal da sanitária. Você vai no meu restaurante. Fala, Barbosa, pode mexer em tudo, só não entra na minha cozinha. Adiantou alguma coisa a sua fiscalização, Barbosa? Você vai falar, olha, aqui no salão onde eu entrei, não vi nada. Agora, na cozinha eu não pude entrar, que é onde faz a comida. Então, o Exército, aonde o Exército entrou, ele não encontrou nada, porque ali lhe foi permitido entrar. Agora, na cozinha, que é onde prepara a coisa, o Exército não entrou. E isso também está no relatório. O Exército disse que ele teve realmente acesso à parte do sistema e nessa parte do sistema não foi encontrada nenhuma ilegalidade. Agora, o que de fato organiza a eleição é o código-fonte e isso não foi lhe entregue. Isso e tantas outras coisas, Barbosa. Além dos ministros que soltarem o Lula serem os mesmos que estão regendo a eleição e depois da diplomação foram todos juntos comemorar, a maior característica de um juiz, Barbosa, tem que ser imparcialidade. E eles fazem questão de mostrar que eles não são parciais. Que eles não são imparciais, me desculpe. Tudo isso gera desconfiança do povo. Ô, Thiago, agora assim, o que eu vejo hoje é que esse movimento ficou tanto tempo já e sem nenhuma solução que caiu no esquecimento, né? As pessoas estão lá na porta dos quartéis, mas não tem solução nenhuma. O novo presidente já eleito, que já foi diplomado, né, e vai ser empossado dia 1º, ele já declarou aí o novo chefe das Forças Armadas. Aí, a partir do dia 1º, eles tomam posse e vão tirar essas pessoas das portas dos quartéis.
Essa questão também de pedir ditadura, eu acho que é equivocada, porque aí você fica sem argumentação legal, inclusive perante a opinião pública internacional, né? Eu acho que tinha que ser outro caminho, né? Não, eu particularmente nunca pedi ditadura. O que a gente acredita que deva ser feito é uma investigação sobre essas inconsistências. Isso eu sou a favor. E o Exército também já disse, Barbosa, que não tem condição nenhuma de assumir como foi em 64, como foi quando teve a intervenção de 64, que o Exército ficou no poder. Não existe essa vontade de nenhum dos lados. Não existe vontade de ditadura nem de presidente general. Não é isso. Agora, o povo tem direito, e a democracia é a vontade do povo. A gente hoje não sabe se a democracia foi anunciada como vitoriosa. A gente não tem como ter essa prova. Entendeu, Barbosa? Esse que é o problema. E quando você vê os ministros que soltaram o Lula, os ministros que comandaram a eleição, irem comemorar junto com... Não tem, eles não fazem questão de acalmar a população, de passar uma boa imagem, não tem respeito com o povo. E tudo isso está causando que está na rua, Barbosa. Não é só o povo que está insatisfeito, não. O povo tem sido maltratado, tem sido desrespeitado o tempo inteiro por esses caras. É uma falta de respeito com o povo que está na dúvida, eles ainda irem comemorar juntos. Você não acha, não? Você acha isso normal? Eu não acho normal. Um juiz, um ministro que deveria ser imparcial, cutucar o outro e falar missão dada é missão cumprida. Que missão é essa se a coisa tem que ser natural? Não tem que ter missão. A coisa tem que acontecer diante da lei. Não tem que ter missão, não tem que ter ordem, não tem que ter nada. Tem que ter o cumprimento da lei, o cumprimento das regras do jogo, que é a eleição. Fora isso, o que está fora disso é intervenção externa. A todo momento, os ministros fizeram intervenção externa. Vou lembrar aqui um fato. Ontem à noite, mudaram uma lei, a lei das estatais, que vai permitir o mercadante, e você já sabe a história do mercadante, assumir a Petrobras, podendo gastar aí algo próximo de 1 trilhão com comunicação. Aí volto a dizer, no passado, Alexandre de Moraes proibiu a nomeação de Ramagem para a Polícia Federal, porque possivelmente podia ter uma ligação com o presidente. Ninguém indica ninguém para cargo nenhum que não tenha ligação, pô, que não tenha confiança. E hoje, o governo Lula já começa a traçar os passos do passado dele, do mesmo que fez no passado, que trouxe prejuízo ao Brasil. Isso já está acontecendo e você não vê interferência nenhuma do Supremo. O Supremo que queria um Brasil organizado, o Supremo que, segundo eles, queria a coisa certa, está vendo Lula fazer, sem assumir, 10 vezes pior do que qualquer coisa que eles pudessem ter dito que o Bolsonaro fez. O Brasil já sofre com os 200 bilhões de reais de fura-teto sem pandemia. Ah, o Bolsonaro não furou teto? Furou. O Bolsonaro furou teto em 700 bilhões em 4 anos. Mas teve guerra, teve pandemia, teve problema do óleo. E o Lula já começa o governo furando o teto em 200 bi sem problema nenhum. Com todas as contas pagas. Com um Brasil com superávit maior dos últimos 28 anos. Ou seja, muito dinheiro em caixa. As estatais no positivo. Para que esses 200 bilhões? Ah, a gente pegou um Brasil quebrado. E está fazendo... O Rui Costa está fazendo 13 ministérios a mais. Cada ministério com a conta de bilhões de reais. Não, isso é história. Para quem não sabe fazer matemática. O Brasil está sendo entregue com caixa no positivo, com 22 ministérios. Eles estão criando 13 novos ministérios para pagar suas contas políticas, seus acordos partidários, e o povo, principalmente o povo pobre, vai ser o primeiro a pagar essa conta. É sobre o posicionamento do Supremo em relação a certas coisas que estão ocorrendo, e ocorreram diferente no governo Bolsonaro, mas eu acho que você tem que... você não, né? O Brasil tem que se preparar, porque muita coisa vai vir por aí. Porque, assim, Lula vai ter direito a nomear mais 2 ministros do Supremo, né? Então, o Supremo vai ficar 90%, se já não é, né? Vai ficar 90% ou mais, um Supremo partidário mesmo, né? Partidário do atual governo que vai ser eleito aí, aliás, que vai tomar posse dia 1º. Então, o que a gente pode esperar é que ele mude tudo, né? Então, esse negócio do mercadante é um cafezinho para o que vai acontecer. E o Lula vem com sede de vingança, né? Porque Lula foi preso no julgamento que ele considera injusto, né, do Sérgio Moro, depois do Tribunal Regional
a segunda turma lá do Rio Grande do Sul, né, do sul do país, quarto, né, tribunal, a quarta região. O Moro é a desculpa midiática que eles têm, porque o nome é conhecido, se tornou um fator político. Mas foram mais de 20 juízes que condenaram Lula, sem contar os promotores que apresentavam provas e acusações e denúncias. É um verdadeiro teatro. Isso é a maconha do judiciário dos últimos 30 anos, é essa anulação da condenação do Lula, e esse é mais um motivo do povo na rua. Entendeu, Barbosa? Porque o povo tem motivo. Mas eu queria entender o seguinte, aonde vai chegar essa... porque, assim, é uma manifestação que você não consegue êxito, que você não consegue atrair a atenção da maioria ou do povo internacional, não sei. Fica uma coisa meio sem sentido, você não acha? Você não acha que a coisa vai piorar muito mais? E quem que vai dar ouvido a esse povo? Porque o Congresso Nacional, o Lula com aquele jeitão dele, bonachão, né, de paz e amor, já está negociando com todos os deputados, com todos os senadores e vai ter tudo ao seu lado. A Justiça está hoje na mão do Supremo Tribunal Federal, que é quem comanda tudo, e está do lado do Lula também, do governo Lula, né, do PT. Então você não acha que vai ficar uma coisa infrutífera essa manifestação? Será que não era a hora de mudar o rumo dessa prosa? Assim, tipo, ó, vamos sair da porta do quartel, vamos para a porta do Congresso, vamos cobrar dos nossos deputados cumprimento das leis ou alguma coisa assim, porque fica assim, as pessoas estão ali, coitadas, tomando chuva, sol, nada vai ser feito em prol delas, e outra coisa, ainda vira chacota, né? Aí tem gente já postando nas redes sociais, ó, o povo tá pedindo ali para anular o jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo. Aí fica essa coisa meio levada na brincadeira e nada vai dar em nada, né? O que é que você acha disso? Eu acho que a direita ela foi chacota aos 4 anos. Nós passamos 4 anos nos defendendo do que não somos e do que não fizemos. Essa manifestação já entra para a história. É um exemplo muito grande do amor que o povo brasileiro tem pelo seu país, pela vontade de lutar que nasceu. A esquerda viveu fazendo, por toda a sua história, esse tipo de manifestação, só que de forma desordeira, de forma truculenta. A gente tem registros aí, inclusive dos indígenas quebrando tudo em Brasília, invadiram o Congresso. Você lembra disso? A gente nunca fez isso, não tem proposta para fazer. Eu acho, Barbosa, que dia 1º, a partir do momento, se Lula assumir, ele passa a ser o comandante das Forças Armadas, vai trocar os comandantes das forças, e aí a conversa vai ser outra, como ele mesmo já disse. Aí a minha sugestão a quem está nas portas dos quartéis é essa, é voltar para sua casa, começar a trabalhar pelo futuro, porque a gente precisa fazer base, prefeito e vereador, para uma próxima eleição presidencial, e isso precisa entrar na cabeça da direita, que não é só manifestação de rua, tem que também ter articulação política, tem que apoiar os candidatos de direita, criar grupo, criar organização. Se passar do dia 1º, se passar da posse, não adianta. A gente teve 4 anos para mostrar tudo, para provar tudo, e a gente não conseguiu. Perdemos o jogo para eles. Não sei de que forma, mas perdemos. Então reconheça, voltam para casa e começam a trabalhar para o próximo pleito. Com um amargo na boca, porque é terrível você ter de novo o Lula como presidente. Se tivesse perdido para qualquer outro candidato, não seria tão vexatório para a imagem do nosso país. Você comentou aí que não existe a repercussão internacional, existe muito. Inclusive, o Carlson, que é um dos maiores comunicadores dos Estados Unidos, fala no Brasil diariamente. Eu vou te mandar uns vídeos de mídia internacional, e tem muitas televisões comunicando, como a TVI, que eu sempre comunica aqui. Agora, quem não comunica, Barbosa, é quem está esperando os bilhões de reais que a Petrobras vai poder pagar, os bilhões de reais que o BNDES agora vai poder pagar. Esses não vão comunicar. Esses não vão falar que Lula manteve lá o que ele chamava de orçamento secreto e incrementou. Esses não vão falar. Esses não vão falar que estão tentando mudar a lei do impeachment para que Lula não sofra impeachment como Dilma sofreu, para que ministros do STF não sejam derrubados, porque agora nós temos um Congresso que tem uma parcela significativa de eleitos de direita, e eles estão mudando o jogo a favor deles mais uma vez. Esse é o modus operandi deles. Quando a coisa fica ruim para eles, eles vão lá e mudam a lei. Ou seja, nunca querem ser pegos. Nunca querem se submeter à lei. Quando a lei mira neles, acha o erro deles, eles vão lá e mudam a lei. Isso a mídia convencional não vai falar, Barbosa.
Você falou aí, né? Se o Lula tomar posse, existe essa expectativa de que o Lula não tome posse por parte dos manifestantes, dos bolsonaristas? Expectativa, acho que a maior expectativa deles é essa, né? É de não ter Lula como presidente, é de em algum momento achar alguma coisa que possa derrubar isso. Agora, o pedido não é que Lula não assuma, embora muita gente fale que ele não vai subir a rampa. O pedido é que as respostas sejam entregues. Olha, Barbosa, se os ministros quisessem de fato acabar com todo esse caos no Brasil, e se de fato tivesse, na minha visão, tivesse legalidade nessa eleição, eles entregariam o código-fonte para o Exército, toma aí, ó, tá tudo certo. E o povo ia para a rua. Ó, gente, o Exército já pegou o código-fonte, a eleição está validada, como o Exército fez com a parte que lhe coube. A parte em que ele viu, ele disse, está tudo certo. Ninguém aqui quer criar nada. Então, se os nossos ministros quisessem, de fato, que a população voltasse à rua, entregava o código-fonte, abria a sala para o Exército, não estou falando do Exército brasileiro, que protege o nosso Brasil, que tem um dever de cuidar do equilíbrio da nossa nação. Por que eles não querem entregar para o Exército? Qual é o tipo de desconfiança com o Exército? Se você não confia no Exército para proteger uma eleição que é interna, como é que você diz que você vai confiar para defender o país de um inimigo externo? Então, o discurso do nosso ministro, com todo respeito, ele não é coerente e não é transparente. Por isso que eles mesmos estão causando essa instabilidade no nosso país, tanto eleitoral quanto política. Aonde estavam esses ministros nos nossos tempos áureos de corrupção, onde todos faziam tudo, todos eram grampeados, todos eram pegos com dinheiro, e os nossos ministros hibernando do nada resolveram despertar de um sono profundo. Isso também causa um questionamento ao nosso povo. Tudo isso é a receita do Brasil que está hoje saindo do forno. O Brasil que está saindo do forno hoje, Barbosa, foi feito com todos esses ingredientes que eu acabei de falar aqui. Desconfiança, falta de transparência, falta de respeito. Perdeu o mané, pelo amor de Deus. Viviam criticando o Bolsonaro pelas palavras dele, e um ministro diz perdeu o mané. O outro diz missão dada é missão cumprida no dia da posse do descondenado. Depois de tanta desconfiança e falta de transparência. Foi no dia da diplomação. Foi no dia da diplomação, né? Isso, perdão, no dia da diplomação. Isso. Então, tudo isso todos esses pontos são os ingredientes do que está vivendo, do que é o Brasil hoje, Barbosa. Ok. Agora, Thiago, vamos falar da prática, né? Porque eu acredito que ele vai tomar posse, não vejo nada assim que possa impedir, né, no momento, ele tomar posse. O governo vai acontecer. Aí, qual é a expectativa de vocês aí, como você falou, né, para esses próximos 4 anos? Será que o povão, essa massa aí que segue hoje o presidente Bolsonaro, né, que é uma multidão realmente, né, são mais de 50 milhões de pessoas, será que eles vão entender isso? De que forma? Como é que eles vão proceder aí durante esse período aí do mandato do novo presidente? Olha, o PL já se mobilizou politicamente em relação à eleição das casas. A gente até comentou no último programa que eu participei aqui. Então, o PL já entendeu a missão que tem a cumprir, que é fazer a oposição. E o partido, depois de ter eleito tantos deputados e senadores, vai ter um recurso muito bom para investir em vereadores e prefeitos. E no dia da eleição, Barbosa, você bem sabe, quem tem contato com o povo são os vereadores e prefeitos. Quem tem contato com os tribunais regionais para organizar a eleição são os prefeitos. Então, é missão imprescindível investir e começar a trabalhar no levantamento de lideranças políticas, de lideranças partidárias, de lideranças de bairros, fazer essa convocação e apresentar um projeto. O PL vai apresentar um projeto para o Brasil político. João Roma assumiu o PL aqui na Bahia e tem um projeto para o PL da Bahia de fortalecimento de bases. E com isso nós vamos pavimentar, se Lula assumir, a volta do nosso presidente. Isso é natural da política. O PL é um partido que o presidente chegou agora e que ele tem que organizar a casa. Ele pegou o partido 6 meses ou 7 meses antes da eleição. Muito precoce, muito precoce não, muito já avançado no tempo para poder organizar. Então ele tem que organizar agora. E eu digo isso à população que está nos quartéis. É pelo Brasil ou é pelo Bolsonaro? Eu tenho minha lealdade ao meu presidente, é inquestionável. Agora, tudo isso que eu faço por ele é porque ele me mostrou que representa o meu país.
Então, se a pessoa está no quartel hoje, ela tem que entender que é pelo Brasil. Se ela está reivindicando alguma coisa, é pelo Brasil. E pelo Brasil nós precisamos continuar trabalhando. Não adianta eu querer resolver o problema do país e não cuidar do meu município, e não cuidar do meu bairro. Eu, antes de querer ajudar o mundo, eu tenho que cuidar da minha casa. Então, essa é a missão do PL hoje. Nós vamos cuidar da nossa casa, que é o meu bairro, apoiando o meu vereador, que é o meu município, apoiando o meu grupo de vereadores ou o meu candidato a prefeito. E assim se faz política. É óbvio que no momento de reclamar, a gente reclama, de reivindicar, como disse o nosso exército, nosso comandante do exército disse, a manifestação, ela é democrática, ainda mais sem todo esse furdunço que aconteceu no dia da prisão do índio. Ela é legítima. Agora, o Brasil, a direita principalmente, tem que aprender a como funciona a articulação política, senão vai viver enxugando gelo. Então nós precisamos fazer muitos vereadores, nós precisamos fazer muitos prefeitos e nós precisamos de união na direita. Ok. Ô Tiago, e o atual presidente, né, Jair Bolsonaro, ele se manifestou enquanto líder dessa multidão que clama aí, né? Ele falou alguma coisa, porque assim, a imprensa, a grande mídia, né, do Sudeste não divulga mais nada que se diz respeito a Bolsonaro, então a gente não sabe. De repente você, como faz parte da militância aí, eu queria que você falasse se você tem alguma notícia, se ele se manifestou, se ele conversou com essas pessoas que estão aí nas portas dos quartéis, qual é a opinião dele, você sabe alguma coisa? Olha, o presidente ele fez duas aparições lá no Alvorada. Um grupo de manifestantes, como você bem disse aí no início, não está na hora de mudar o foco. Eu, há uns 2 dias, fiz um post dizendo que, enquanto as pessoas estavam no quartel, o Congresso estava passando a boiada, estava liberando tudo. Então, que era o momento de rever. Por quê, Barbosa? Se o Exército tiver que intervir, se a gente estiver manifestando na casa do presidente, ou no Congresso, ou onde for, o Exército vai intervir. Agora, se a gente for para o Congresso, isso inibe muita coisa. Se a gente for para a porta do presidente, isso dá uma outra mensagem. O presidente ele apareceu 2 vezes. A primeira vez, ele trouxe palavras de conforto, de esperança, de que ele tinha que respeitar as leis. Ele foi bem claro, ele falou, não é o que eu vou fazer, não é o que eu posso fazer, não é o que eu quero fazer, é o que eu posso fazer, é o que está na lei. O que está na lei hoje, Barbosa? Que ele tem que passar o governo. Tanto é que ele iniciou o processo de transição, que acabou acho que ontem, e ele está cumprindo a lei. Dia 1º, se nada acontecer, ele entrega o governo. Assume Lula, que é o que tudo indica que vai acontecer. Nós temos hoje dia 15, faltam 15, 16 dias de governo Bolsonaro. Então, tudo isso mostra que o nosso presidente ele tem, primeiro, cumprido seu papel como autoridade. Ele não está insuflando ninguém a fazer nada, não está encorajando ninguém a fazer rebelião de momento algum. Agora, ele volta a garantir o direito do povo de manifestar. Ele falou, a manifestação ela é legítima. O Exército falou, a manifestação ela é legítima. Agora, nosso presidente ele não pode se colocar como líder dessa manifestação, como eu falei, não é pelo Bolsonaro mais, Barbosa, é pelo Brasil. É pelos momentos que o Brasil viveu no passado, é pela pauta brasileira de regressão de tudo que a gente evoluiu. O mercado já diz que o governo Lula, antes de assumir, já é o maior retrocesso histórico. Como você falou, essa situação das estatais aí vai ser fichinha, perto do que a gente vai enfrentar por aí, para pagar essa conta. Então, tudo isso está sendo analisado, está sendo visto pelo Brasil e pelo mundo. Ok, Tiago. Então, o pano de fundo agora é esse, né? Trabalhar aí, fazer, como você disse, o seu dever de casa e fortalecer, né, as bases do partido em todos os municípios, é isso? Exatamente. É um trabalho político que a gente tem que fazer, acreditando que o Brasil pode sim reescrever a sua própria história. Nós já vivemos momentos tão difíceis no passado, mas é pé no chão, né, Barbosa? Não adianta também ficar vivendo ilusão, é pé no chão. A gente sabe que o Brasil é um país diferenciado em relação à corrupção, em relação a tudo de ruim que a gente já viveu. Tem que se resguardar, tem que se proteger sua família. Desculpa. E continuar trabalhando. O Brasil não para, o município não para, as coisas não param e a gente não pode acreditar que vai parar. Tem que continuar se mobilizando, se organizando e
acreditando na liderança do nosso presidente. Eu acho que se ele sair, ele sai de cabeça erguida. Um cara que não foi pego em grampo, um cara que não foi pego em negociação escusa. Foi muita acusação que eles não conseguiram provar durante os 4 anos. Fizeram uma CPI que foi mais assistida do que novela e não deu em nada, não conseguiram provar nada, ninguém foi indiciado. Muito pelo contrário, se mostraram ditadores e truculentos e mentirosos. E isso está aí. Agora, o pano de fundo da vez, Barbosa, acredite se quiser, é que eles estão querendo despejar Bolsonaro essa semana do Palácio da Alvorada para que Lula assuma o Alvorada antes do dia 1º. Então, assim, é de costume dos presidentes antigos, esses últimos 15 dias, passar a residência para que o presidente novo se acomode, faça lá. Mas o governo vai até dia 31. Não é uma lei que manda. É um costume entre eles, mas que o presidente, se ele quiser ficar até o dia 31, ele fica. É o governo dele. Então agora a nova narrativa é essa, de despejar Bolsonaro e de indiciar Michele. Lá o Randolph está tentando incluir Michele no processo das fake news, no processo dos atos antidemocráticos. Eles ficam o tempo inteiro criando esses 4 anos que a gente viveu acalorados, foram propostos por eles mesmos, com essa acusação a todo momento, criação de narrativa a todo momento, não deram paz para o povo brasileiro, não deixaram o Bolsonaro governar. Só que nesse momento, Barbosa, para finalizar, a luta é pelo Brasil, não é mais pelo Bolsonaro. Bolsonaro já reconheceu que ele precisa passar o Brasil. O ministro Paulo Guedes ontem falou, a parte da economia já foi toda passada para o Haddad. O Haddad daqui para frente começa a tomar e negociar tudo com o Congresso. Paulo Guedes já não tem mais ação, assim como os outros ministros também, provavelmente isso já deve ser praxe. O presidente já não participa de muita coisa desde a eleição, e agora é aguardar, né, Barbosa? Tudo pode acontecer, como também nada. E o Brasil seguir o seu curso aí, e a gente tem que torcer para que, infelizmente dizer isso, mas que a gente esteja errado. Por mais que todas as cidades mostrem que a canoa está afundando, a gente não quer o mal do Brasil, mesmo com Lula no governo. Eu não quero o mal do Brasil, porque a conta chega para mim, para os meus filhos, para os meus netos. Eu quero que o Brasil fique de pé. E a gente vai lutar para reduzir os impactos do governo do PT. Tiago, né, esperamos aí que o pessoal, né, pare de tomar chuva aí na porta dos quartéis, porque infelizmente isso aí não vai dar em nada, né, infelizmente, né, porque nosso país agora está vivendo um outro momento, as pessoas acham, já colocaram aí na mídia e na cabeça de todo mundo aí que isso é antidemocrático. Eu não acho. Eu acho que o processo de você ir para a rua reivindicar é um direito democrático de todos, não importa o que você está reivindicando, é um direito seu, né? Mas eles, né, as autoridades aí do Supremo Tribunal entendem que isso é um ato antidemocrático. E essas pessoas, infelizmente, estão tomando chuva aí, sol, né? E a gente fica preocupado. Mas faz parte da nossa democracia. Obrigado por ter participado mais uma vez aqui, Tiago. Estamos com o espaço sempre aberto. Não, eu agradeço a oportunidade mais uma vez e sempre que precisar eu estou à disposição. Obrigado. Conversamos com o Tiago Martins, ele é suplente, né, de deputado lá de Ilhéus, foi candidato aí pelo partido do presidente Jair Messias Bolsonaro, atual presidente até 31 de dezembro. Vamos falar agora das notícias de hoje, né, o que é destaque aqui na Bahia, no Nordeste, no Brasil e no mundo, pelo Jornal à Tarde, o maior portal de notícias do Norte e Nordeste do Brasil. Supremo Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, né, derruba a suspensão e autoriza a compra de 98 blindados pelo Exército. O governo brasileiro tinha comprado esses blindados para equipar o Exército Brasileiro, mas uma ação aí derrubou essa compra, né, e o governo recorreu, através da Procuradoria-Geral da União, recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, né, que é a terceira instância, e o Superior, só quero falar Supremo, né, por causa do STF, mas o Superior Tribunal de Justiça derrubou essa suspensão que tinha sido proibida a assinatura do contrato pela renovação da frota pelo TRF1, Tribunal Regional Federal. A presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis, suspendeu uma decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região
que bloqueava a compra de 98 carros blindados italianos pelo Exército Brasileiro. E a medida foi realizada nesta quarta-feira, dia 14, ontem, portanto. Tá aí. Olha, é incrível isso, né? O Brasil tem certas coisas, se fala tanto que o Exército Brasileiro não é preparado. Outro dia os blindados estavam no desfile, muita gente ficou mangando, né? Que os carros eram antigos, sucateados. Aí o governo compra os carros novos para equipar o Exército, aí vem uma turma lá e pede que a Justiça bloqueie essa compra. Não entendi, né? Então, tem gente que está ali só para atrapalhar, né, o processo, mas faz parte. Temos aqui notícias também, né, do Bahia, Esporte Clube Bahia, que agora faz parte do Grupo City. Estamos vivendo a Europa aqui no Bahia, comemora Matheus, né, Matheus Bahia. O jogador se mostrou empolgado com o projeto para a temporada de 2023 do Novo Bahia, que agora pertence ao Grupo City. Essa notícia está aí no portal do Jornal à Tarde. Você que é torcedor do Bahia, quer saber mais, entra aí, entra através do nosso aplicativo, que você não vai pagar nada e ter acesso gratuito aí ao Jornal à Tarde, né? Participando do período de pré-temporada, o lateral esquerdo Matheus Bahia conversou com a imprensa sobre os primeiros momentos sob o comando do técnico Renato Paiva e o clube sob a gestão do City Futebol Group, né? Sobre os primeiros dias de treinamento, o jogador avaliou 2 dias iniciais de trabalho e disse: o mister gosta muito de posse de bola, com pressão o tempo todo e muita intensidade. Isso não é nenhuma novidade para a gente, mas é uma maneira diferente de trabalhar e a gente que tem que se adaptar o mais rápido possível, disse o jogador. É isso, a partir de agora o Bahia não é mais aquele time do Nordeste, é um time que vai ter visão internacional. É um time que vai jogar como qualquer time internacional, porque trouxe um treinador europeu que tem esse costume, já levou isso para o Equador, já levou para o México, foi bem sucedido no Equador inclusive, né? E agora está no Bahia. Então o Bahia vive esse momento não só empresarial e de dinheiro, mas também técnico, né? Vai fazer parte de um novo esquema tático, um novo esquema técnico para o futebol brasileiro. Então o Bahia agora vai jogar aí de igual para igual com o Palmeiras, com qualquer time desse aí, porque não só vai ter suporte, bons jogadores, mas um esquema tático e técnico igual do Abel Ferreira, parecido, né, com do técnico do Flamengo agora, que foi ex-técnico do Corinthians, né? Foi técnico do Corinthians, agora é ex do Corinthians e novo técnico do Flamengo, técnico do Botafogo, que também é um português, né? E por aí afora. Jovem invadiu escola, né? Esfaqueou 2 professoras e faz um de refém. Suspeito de 22 anos pulou o muro da unidade de ensino para se vingar da diretora. Olha as facas que ele conduzia aí, ó. Facas de caça, né? Essa faca é violenta. Jovem de 22 anos invadiu uma escola, esfaqueou 2 professoras e fez outro educador de refém na noite de ontem, dia 14, no município de Ipaussu, interior do estado de São Paulo. De acordo com a Polícia Civil, o caso aconteceu na escola estadual Professor Júlio e no momento do ataque apenas profissionais estavam presentes no local, não tinha estudantes. Ainda bem, né, que a tragédia não se consumou aí como ele gostaria. Política, vamos falar de política aqui. Zulu Araújo deve ser a chefe de gabinete de Margareth Menezes. Agitador cultural, é o atual diretor da Fundação Pedro Calmon. Deve trabalhar aí ao lado de Margareth Menezes, que é a nova ministra da Cultura no Brasil, a baiana, a cantora Margareth Menezes, né? Inclusive foi casada aí com um amigo nosso aí, né, um itabunense. A ex-presidente da Fundação Palmares é atual diretor da Fundação Pedro Calmon. O gestor cultural Zulu Araújo deverá assumir o cargo de chefe de gabinete de Margareth Menezes no Ministério da Cultura a partir de janeiro de 2023. E você que tiver mais interesse nessa notícia, entra aí no aplicativo da TVI, tviplay.com.br, acesse o Jornal à Tarde e você vai ler de graça, você não vai pagar nada. Tá aí. Pré-temporada aqui também do Bahia, a gente já falou sobre isso, né? Polícia Federal cumpre mandatos e combate a atos terroristas no oeste da Bahia. Investigação começou em razão de denúncia, né, formulada por cidadão na Delegacia de Polícia Federal de Barreiras. Na manhã de hoje, dia 15, a Polícia Federal, com apoio da Polícia Civil da Bahia, deflagrou a segunda fase da operação
apócrifa, né? Porque está com K aqui, mas é apócrifa, e PH, que visa a repressão de atos preparatórios de terrorismo praticado por meio de perfis nas redes sociais. Isso com o objetivo de causar terror e proferir ameaças direcionadas às comunidades da escola do município de Barreiras. Então tá aí, essa matéria também você pode ler na íntegra aqui no Jornal à Tarde. Vamos ver mais aqui. O que é que tem mais aqui? Chefia de Ministério. Lula encontra dificuldade para encaixar Simone Tebet no governo. Fonte ligada ao portal do Jornal à Tarde relata que a senadora se tornou um problema para o presidente Lula. Tá aí, né? O Lula que prometeu um cargo a Simone Tebet, mas a gente sabe que o PT sempre faz resistência a quem não é do partido, né? Sempre houve isso, não é novidade. Mas o Lula quer prestigiar aquelas pessoas que o apoiaram na campanha. Isso foi uma promessa de campanha e ele tem que cumprir com a Simone Tebet. Mas está tendo essa dificuldade. Dificuldade entre aspas, né? Porque na hora que ele quiser mesmo, ele coloca. Quem manda no partido é Lula, e a gente sabe disso. E na hora que ele quiser, ele coloca a Simone Tebet lá. Mas são os bastidores aí para você ficar sabendo, né? PT avalia judicializar a presença de Bolsonaro na posse, diz colunista. Eu não entendi essa, viu? Bolsonaro até agora não confirmou se irá ou não colocar a faixa em Lula. O Lula está fazendo questão que o Bolsonaro vá colocar a faixa de presidente nele. Mas se o Bolsonaro não quiser, vai judicializar como, gente? Não pode acontecer isso, não pode ser obrigado. O importante, Lula, é que você já foi eleito, é o novo presidente do Brasil, deixa o Bolsonaro descansar em paz, né? Mas está aí essa matéria no Jornal à Tarde. A presença do presidente Jair Bolsonaro na posse do presidente eleito Lula parece pouco provável, mas o PT quer se antecipar e avaliar e a justiça para impedir que o atual chefe executivo esteja presente no evento. Ah, sim. E agora eu estou tentando entender aqui, né? Quer se antecipar e avaliar e a justiça para impedir que o atual chefe do executivo esteja presente. Mas o Bolsonaro já disse que não vai. Então não precisa impedir ele de ir, né? Ele disse que não vai, ele já declarou aqui. De acordo com o blog, né, do Noblar, o objetivo do PT é evitar tumulto e confusão e violência na concentração de bolsonaristas na esplanada dos ministérios. Mas eu não entendi bem essa atitude do PT, porque é pelo contrário, né? Eu até achei que era o contrário aqui. Bolsonaro disse que não vai lá, que não vai botar a faixa em Lula. Aí eu estou achando que essa medida judicial é para obrigar o Bolsonaro a ir. Mas não, ele é para obrigar o Bolsonaro a não ir. Mas ele já disse que não vai. Então o PT está perdendo tempo com isso aí. Deixa o Bolsonaro quieto, ele vai descansar, né? E o Lula já assume dia 1º. Acho que não vai ter tumulto nenhum, né? O povo brasileiro é um povo muito ordeiro. E é o que eu disse aqui ao Thiago Martins, né? O Lula foi eleito, uma maioria, né? Pequena maioria, mas foi eleito. Então, eleito pelo voto popular, ele tem direito de assumir. E vamos esperar aí o que vai ocorrer nos 4 anos, né? Não adianta agora chorar o leite derramado. Homem é morto a tiros dentro de carro em Feira de Santana, né? Isso tem acontecido muito, viu? Principalmente por assaltantes. Mas um homem identificado como Marcos Vinícius Vajão Caetano foi morto a tiros na noite de ontem, na cidade de Feira de Santana, no centro-norte da Bahia. De acordo com a Polícia Civil, o caso aconteceu no bairro Campo Limpo por volta das 22h30 e a vítima estava dentro de um veículo, acompanhada de uma mulher, quando foi surpreendida e alvejada por indivíduos armados. A violência está forte, né? Hoje pela manhã também teve assalto em Salvador, um cidadão foi baleado e morto lá em Itapuã. E ontem em Itabuna também um carro foi tomado de assalto no bairro Castalha, né, por 2 indivíduos. Então a violência realmente anda aí campeando o nosso estado da Bahia. Com vice na SDE, vaza a lista extraoficial, né, de secretários do novo governo da Bahia, Jerônimo. 11 nomes fazem parte da lista que conta com políticos e quadros técnicos. Há 2 semanas da posse, né, e na véspera da diplomação para o cargo de governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues teve uma lista extraoficial do seu secretariado divulgada. Entre os nomes estão do seu vice Geraldo Júnior,
na titularidade da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e do coordenador de campanha Luiz Caetano, do PT, na Secretaria de Relações Institucionais, o SERIM, e na manutenção de Carlos Melo como chefe da Casa Civil, no cargo desde 2020. Também integram a lista Adolfo Loyola, na chefia de gabinete, Afonso Florense, na educação, e Osni Cardoso, no desenvolvimento rural. Ambas as pastas que foram chefiadas pelo próprio Jerônimo, Paulo Coutinho na segurança pública, Otto Filho na infraestrutura, Diogo Medrado no turismo, Olívia Santana na cultura e Bruno Monteiro na comunicação social. O Bruno Monteiro, para mim, é uma surpresa. Eu achei até que continuaria o atual secretário, né, que está fazendo um bom trabalho, fez um bom trabalho, inclusive, desde a época do Wagner, né, mas agora tem um novo secretário aí também na comunicação, Bruno Monteiro. Então, tá aí, portanto, né, se você quiser saber mais dessa notícia, você entra aqui no portal do Jornal à Tarde e fica por dentro de tudo. Tem mais aqui, tem muito mais notícia aqui, né? Estado prorroga incentivos e aposta na instalação de novas empresas. Rui Costa falou também sobre 327 empreendimentos em implantação no Estado. Aí, portanto, o governo do Estado decidiu prorrogar por 2 anos uma série de incentivos fiscais com vencimento em 31 de dezembro, reunidas aí em decreto, né, assinado pelo governador Rui Costa e publicado na edição do Diário Oficial de hoje. As medidas asseguram até dezembro de 2024 a permanência de incentivos vinculados ao Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, principal tributo estadual ICMS. Tá aí, portanto, você também pode acompanhar estas e outras notícias no Jornal à Tarde de hoje, né? Tudo atualizado aqui, gente, a minuto, né? Então, essa notícia aqui, por exemplo, Zé Neto cobra recursos federais para término de obras em Feira de Santana. Então, tá aí, né? Publicado hoje também, agora há pouco. Então, são notícias atualizadíssimas aí no Jornal à Tarde. Você pode acompanhar todas acessando o nosso aplicativo tviplay.com.br e lá você tem o Jornal à Tarde e você fica por dentro das principais notícias do Brasil e do mundo, minuto a minuto sendo atualizado. Bom, estamos chegando ao final aí, né? O nosso tempo acabou. Está vindo aí o Denilton Santos com o programa Alerta Cidade. E se Deus permitir, estaremos de volta amanhã às 10 horas. Até lá e uma boa tarde a todos.